Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Smartcast. Eu me chamo Jeff. Eu me chamo Maurício. E a gente vai começar hoje com nada mais nada menos, né? Que Givan Pramod. O especialista em desenvolvimento humano, neurociência e sexualidade. E aí, meu querido, como é que você tá? Ô, meu querido, eu tô me sentindo honrado em abrir as portas aqui nesse canal, né? Maravilha. E, cara, que honra de poder estar entre amigos e a gente poder estar fazendo parte da história do programa também, né? Com certeza. A gente já quer agradecer você também por ter aceitado o convite. E bora falar de tudo um pouco, né, meu querido? De tudo um pouco. Quando a gente fala de comportamento humano, a gente envolve bastante coisa, né? É isso aí. É isso aí. Então vamos começar. Começar falando um pouco da tua história. Como é que você hoje, né, você dá palestras, né, no Brasil inteiro aí. Faz o Haka também, que a gente vai falar mais um pouquinho. A gente queria saber como que começou isso, com o que você... Como é que é a tua história, com o que você trabalhava antes? Bora. Diga lá. Quando a gente começa a contar sobre a história, né, é interessante porque com o que eu faço hoje as pessoas não associam com o que eu fazia antes, né? E na verdade é um movimento de complemento, né? Um movimento complementar, pode-se dizer assim. Então, antes de trabalhar ou me dedicar única e exclusivamente aos aspectos do comportamento humano, eu já trabalhava com comportamento humano sem saber. Então, eu passei 7 anos na corporação aqui da Polícia Militar do Estado do Paraná, né? Trabalhei na região do 13º Batalhão, trabalhei na Rotan, né? Fizemos cursos... Já foi policial, já? Já fui policial. Né? Eu acho que eu ainda sou policial, na verdade. Existe um ditado na polícia que diz, né? Você sai da polícia, mas a polícia não sai de você, né? Ah, que doido. E aí a atenção que você cria dentro desse processo, que acaba sendo um processo de meditação profunda até, né? Porque o próprio Mindfulness fala sobre isso, né? Que é presença e é perceber. E no caso da polícia, você tem que perceber tudo, né? As pessoas, o ambiente, as circunstâncias e até se antecipar a elas. E isso eu preservo até hoje. Então isso me dá uma grande vantagem nos treinamentos que eu conduzo, né? Então aflorou a tua questão ali a respeito da percepção sobre as coisas, mas falando ali, né, de você ter entrado para a corporação, a disciplina, você aprendeu muita coisa ali dentro, né? Eu aprendi a ser disciplinado ali. Aliás, nem aprendi tanto a ser disciplinado, mas o que eu tenho de disciplina hoje eu devo à Polícia Militar do Estado do Paraná. E a história começou um pouco ali, pra gente não se prolongar tanto, porque ali realmente foi a minha grande escola. Ali foi onde eu comecei realmente a ter determinação, onde criar estado de presença, poder, né, por ser uma estatura pequena, eu aprendi a criar. Hoje a gente fala sobre presença de palco, mas, poxa, nessa época era presença de espírito no meio da favela você tem que ter essa presença. Tem que ter uma autoridade surreal, Exatamente. Né? Então ali começou realmente essa construção do Givan que é hoje. Depois disso, 7 anos após, né, um pouco antes, eu descobri uma ciência que eu nem imaginei que existia, que é o Tantra. Olha que loucura. E o Tantra é essa filosofia comportamental. Algumas pessoas têm uma distorção com relação ao Tantra, né, achando que é só o sexo tântrico. E acaba distorcendo um pouco de uma filosofia tão bonita, né, e de certa forma uma filosofia de transformação. Então, quando eu aprendi, né, o que era o Tantra, aí eu fiquei encantado por aquilo. Eu falei, cara, eu quero mais disso. 2 anos depois foi quando eu pedi exoneração do cargo, porque eu já estava completamente envolvido por esse trabalho com o Tantra. Então você começou nessa vida de desenvolvimento e palestra com o Tantra? Com o Tantra. O Tantra foi realmente o divisor de águas, foi onde abriu toda a minha percepção, mais ainda, né, do que dentro da corporação, e me deu uma expectativa diferente dentro da própria condução com relação a tratar o outro ser humano. Né? Na polícia a gente tinha era uma questão de vida ou morte, então você tinha um tratamento, você tinha um comportamento completamente mais recuado, introspectivo, né? E o Tantra me levou pra fora e me mostrou que não existia, assim, não... Você fica mais tenso, né? Sem dúvida, né? As atividades eram diferentes, né? Então, por isso, fora da polícia, eu vivia uma situação um pouco mais confortável, mas sabendo, né, dos perrengues que acontecem aí e que a grande maioria da população acaba não sabendo, né? E a polícia é que tem que dar conta. Então, fora, eu vi um outro aspecto, eu vi uma outra forma de poder enxergar o ser humano, eu vi que existiam outras possibilidades, e foi ali que começou o grande desenvolvimento. E aí eu fiz uma jornada para dentro, né? Foi um resgate daquele Givan lá,
né? Que era o Givan divertido, que nem era Givan, na verdade, porque Givan, eu falo hoje que é um nome artístico, mas Givan é um Sanyas, que eu ganhei no Tantra. Olha que, vocês não sabiam disso, né? Não. Givan não é o nome que tá na minha certidão de nascimento. A gente até tava discutindo. Eu até falei pra ele, não, o nome dele é Givan sim, cara. Eu falei, será que o nome dele é Givanildo? Givanildo. Givan é um apelido, né? Então, meu nome é Carlos Eduardo. Carlos Eduardo? Caramba. Olha aí, a maior revelação do Brasil aí, Essa foi, hein? Eu não conto pra ninguém. Não, a gente tá aqui pra abrir a caixa preta hoje. Carlos Eduardo. Carlos que Eduardo. Doideira, cara. E Givan, ele o que é o Sanyas? O Sanyas é quase como um batizado dentro do Tantra, onde você morre e renasce para um novo propósito, né? E loucura. é um nome em sânscrito e tem um significado. Significa aquele que vive na alegria. Ou me acharam com muita cara de bobo, né? Ou realmente era a proposta do Sanyas. Porque o Sanyas, ele pode ser um nome de característica ou pode ser um nome de cura. Né? Então, por exemplo, talvez se eu fosse... Bom, para um policial, talvez tenham imaginado isso. Né? Aquele que vive na alegria, talvez não fosse o que eu vivia dentro da corporação, né? Apesar de gostar muito do que eu fazia. Mas eu me reencontrei através desse nome. Hoje é capa de livro, é o nome de Givan Pramod, reportagem na Rede Globo, tantas outras. Eu vou até mostrar aqui, ó, pra galera. Eita, olha o perigo. Ai, meu Deus, que medo. O Instagram, pra galera seguir você lá, Givan Pramod Oficial. Esse pode. Né? Olha só quanto conteúdo top que tem aqui. Ó, do Raka, Instituto Embeleze, formação profissional, ó, trabalhando com grandes empresas. Sim. Né? Olha só, ultrapassando o método TES também. Isso. E pra mim foi um divisor de águas também, foi surreal. E você faz parte desse trabalho também, né, meu amigo? E pra galera que não conhece... Fala um pouquinho do Maori aí pra galera. Os Maori, né? Maori. Então, a tribo dos guerreiros Maori são originários da Nova Zelândia. É uma tribo muito restrita com relação a acesso, né, de pessoas não Maori. E a Nova Zelândia, a gente sabe que ela houve uma invasão, né, da colônia inglesa. Ela é parte da colônia inglesa. E a tribo dos guerreiros Maori é verdadeiramente uma tribo completamente doutrinada à guerra. Está nos genes da tribo Maori eles guerrearem o tempo todo. Até na minha pós-graduação em neurociências, a gente fez um estudo das tribos Maori, né? E foi identificada, inclusive, a ausência de uma substância, de um aminoácido que é justamente o aminoácido que contém a violência ou contém a agressão, né? Eles não têm essa... Caraca! E aí foi associado, inclusive, né, a questões, por exemplo, socioculturais. Por exemplo, hoje, os Maoris, se eu não me engano, representam 20% da população na Nova Zelândia. Aliás, 5% da população na Nova Zelândia e 20% da população carcerária. Então, os caras foram feitos pra guerra mesmo, né? Os caras são bravos demais. E aí, né, eu estudando o aspecto comportamental, e aí no Tantra, começou essa brincadeira no Tantra também. Porque o Tantra também é um aspecto comportamental. Através dos movimentos. Então, dependendo da forma como você entra no processo meditativo, e a gente chama de meditação ativa, que não é ficar paradinho, quietinho, respirando, não. É entrar num processo catártico propositadamente e a gente começa a perceber alguns resultados decorrentes dessa prática. E aí eu fui buscando outras formas. E qual a melhor forma que não dentro do esporte? Né? E foi quando eu não conheci, não imediatamente, a tribo Maori. Eu conheci primeiro os All Blacks, que é um time de rugby. Aquele que faz o haka lá no campo. Que faz o haka, exatamente. E é a grande sensação, né? Viu, você que não conhece, entra aí no YouTube, aqui no YouTube, né? E pesquisa aí haka... como é que é? All Blacks. All Blacks, All Blacks Haka. Inclusive, você apareceu na reportagem lá no Brasil. Sim, eu fui o brasileiro mais mal falado da Nova Zelândia por uma semana. Vou mostrar aqui pra galera. Como foi isso? Olha lá, ó. Vamos ver se vai aparecer. Olha aí, ó. Será que sai o som? Sai, né? Olha lá. Põe pra tocar de novo. Olha lá. Maori Television. Vamos ver se toca. Não sei se vai pegar o áudio pra galera, mas... O que o cara tá falando aí, Givan? Ele tá falando mal de mim ali. Na verdade, ele começou falando bem. Depois ele falou... Olha lá. Olha lá, apareceu, Givan. Olha lá. Falando que eu tava ali ensinando os movimentos do Haka, né, pras empresas. Fala ali que eu aprendi sozinho, né, assistindo os vídeos lá na internet.
Mas eu aprendi direitinho, né? Porque eu chamei a atenção deles. E você... E essa revolta aí foi parte da galera mais raiz da cultura ali? Foi da galera maori lá, porque o que acontece, né? Era um não maori fazendo o haka. E eu, inocentemente, achei que, como, por exemplo, a gente chega na Alemanha ou chega no Japão e vê a galera sambando, jogando capoeira, e o que a gente faz? A gente se predispõe a ensinar, não é verdade? Sim. Você vê alguém tentando falar português, você ajuda. Você quer ajudar. Você ajuda. E eu pensei que era... Falei, cara, eu vou treinar o máximo que eu puder aqui, porque eu quero chegar lá na Nova Zelândia, porra, eu vou pra tribo dos caras, quero fazer o haka com os caras, né? Aqui no Ocidente a gente é mais de boa, né? Tipo, a galera lá de cima é bem mais fechada, questão de cultural. É igual, por exemplo, se você... a gente tava até comparando aqui a uma, por exemplo, né, para os cristãos, principalmente evangélicos, né? Se você quiser batizar uma pessoa sem ser batizado, para eles é uma ofensa. Então é a mesma coisa, acredito eu, né? Que os maoris ali é a mesma coisa. Para eles é uma coisa sagrada, né? Então... eu acredito que até mais, assim, sabe? Porque realmente para eles é quase que inadmissível. E esse sonho do Givan desembarcar na Nova Zelândia e fazer o haka junto com eles, como que tá? Então, eu vou ter que prolongar isso um pouquinho mais pra, né, garantir minha integridade física. Então o negócio é feio, você pisar lá e fazer o haka vai dar fusão. Não, fazer não vai dar certo, lá não vai dar certo, né? Aqui tá dando muito bem, porque hoje o que acontece com o haka? E por que eu faço o haka? Porque o haka, quando a gente entende do processo dos movimentos e o que o nosso corpo, qual é a linguagem do nosso corpo para produzir neuroquímica. E eu costumo dizer que nós somos resultados da nossa neuroquímica. As pessoas falam assim, livre-arbítrio. Cara, se você estiver num meio contaminado, você não existe livre-arbítrio, você vai se contaminar. Raras exceções. Sim. Se você estiver num meio de prosperidade e abundância, falando sobre carreira, sobre realmente evolução, você vai se contaminar positivamente também. Então, a questão né, e a neurociência também explica isso, né, quando a gente fala sobre ambiente. Tem um nome dessa ciência. E aí, o que acontece? O haka, ele vem com esse movimento de você trazer estado de recursos. Quando você traz estado de recursos, você consegue fazer qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer hora. Então não é incomum, hoje eu trabalho nas grandes multinacionais hoje no país, por quê? Eu não prometo isso, mas já teve uma concessionária que bateu meta de 1 mês num dia, de vendas. Caraca. Porra, é muito louco e não foi uma vez, né? Mas eu não prometo, eu não faço essa loucura. No mínimo as pessoas vão se sentir muito felizes e muito determinadas. E esse comportamento do guerreiro, de ir pra ação, de ir pra cima, sabe? De fazer o que tem que ser feito, de parar com o vitimismo, Sim. É parte do movimento. Existe o haka que promove isso. Existe, por exemplo, movimentos do... Eu fiz uma formação na Índia chamada Yoga do Riso. Cara, se você trouxer as laterais da tua boca pra cima, imediatamente seu cérebro começa a produzir dopamina, serotonina, endorfina. Imediatamente, é um comando que você dá para que haja essa produção neuroquímica no seu organismo. E, porra, se você tá num lugar onde você tá feliz, você vai atender um cliente, caramba, eu já ouvi isso dentro da loja lá, dessa concessionária, de eu perguntei pro cliente, por que você comprou? Ele, cara, eu não ia nem comprar, eu entrei aqui pra ver o preço, mas a energia do cara é tão contagiante que eu falei, velho, eu preciso disso, eu quero realizar meu sonho hoje, porque esse cara, assim, ele não falou pra ele comprar, mas a energia da pessoa que tava atendendo reverberou ali naquele cliente. Aquele livro, Quem Convence Enriquece, do Napoleon Hill, ele fala sobre você contagiar realmente as pessoas, né? Então faz muito sentido isso que você está falando, Sim. né? Você fechar uma venda, você até mesmo conquistar uma pessoa, né? Que daí já envolve sexualidade, Sim. você tem que ter você tem que estar contagiar a pessoa com entusiasmo, né? A sua fisiologia, né? A sua postura. Você não vai chegar na garota dos sonhos, no boy magia lá, com os ombros caídos, com a cabeça baixa, já perdeu, meu irmão. Nem chega que você vai levar um toco. Isso é verdade. Né? Então, independente do teu tamanho, se você põe os ombros pra trás aí, né? Põe os ombros pra trás, coluna ereta, olha com segurança, meu irmão, você ganhou metade do jogo. Doideira. Né? E o haka, ele vem pra trazer isso de uma forma muito lúdica. Porra, os caras da Nova Zelândia usavam isso pra ir pra guerra, irmão. Né? E os caras, mesmo feridos mortalmente, continuavam em batalha, continuavam em combate. Imagina isso pro dia a dia, imagina isso pro atleta corporativo, imagina isso pro cara que tem que bater metas, imagina isso pra alguém que quer ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor marido. Né? Então, faz total diferença. Dentro do seu treinamento empresarial ali, né? Você traz o autoconhecimento ali para funcionários e tudo mais.
isso impacta diretamente ali na produção deles ali no dia a dia? Totalmente. Porque o que acontece? Se a gente no que eu acredito, que a gente é o resultado da neuroquímica que a gente produz. Se eu jogo na corrente sanguínea desse ser humano dopamina, e quando você faz essa atividade, você produz muita dopamina, que é o hormônio realmente da realização, de falar, cara, eu vou pra cima, né? Onde você mais produz dopamina, que é muito, muito comum no dia a dia, é o cara apaixonado. É verdade. O cara apaixonado, o que ele cria com esse excesso de dopamina quando ele tá apaixonado? Ele cria um estado hipermotivacional, e a gente chama de demência temporária, que o cara né? faz tudo pela demência temporária. Não é? Porque duram 6 faz... meses esse efeito, no máximo aí. Então, o que acontece? Você joga uma dopamina na corrente sanguínea do ser humano, ele entra num estado hipermotivacional. Porra, quando você tá apaixonado, você faz qualquer coisa pela pessoa. O cara morre pessoa. pela pessoa, né? Morre. Se você tiver que ir andando de Curitiba até Paranaguá, você vai pra encontrar com essa pessoa. Nós tivemos o contato com o autoconhecimento aqui, e a gente sempre fala, a gente produziu ali em 2 dias o que a gente não produzia em 1 mês. Exato. Então, o autoconhecimento acho que é essencial para libertar e que as pessoas tenham acesso aí no mercado de trabalho, não ficar olhando os problemas, olhar só a solução, né? Eu senti isso aqui dentro de mim. Tudo que acontecia, eu via como um desafio e eu só buscava solução. Por isso que em 2 dias nós produzimos o que a gente produzia em 1 mês. Mudar o foco. Onde está seu foco onde está a sua energia, né? Totalmente, gente. Isso é falado há tantos anos, há milênios. Parece até clichê, mas é muito real. Não, né? isso é real. E sabe por que parece clichê? Porque assim, ó, a experiência que você vive através do autoconhecimento, ela é muito subjetiva. Então, você precisa trazer isso para sua realidade. Ontem eu estava fazendo um comentário justamente nesse sentido. Porque as pessoas falam assim, cara, você tem que mudar o seu mindset, você tem que mudar o seu pensamento. Falar igual aquele TikTok lá, Minecraft. Minecraft. Tem que mudar seu Minecraft. Agora, fala isso pra quem tá ferrado. Fala isso pra quem tá sem dinheiro. O cara não vai querer escutar, né? O cara não vai entender. Não. Ele até escuta, porque se você oferece pra ele uma saída, ele escuta, mas ele não vai entender. O que eu percebi na minha transformação, assim como a do Jeff, a do Maurício, eu percebi o seguinte, que não é o pensamento, é a forma de pensar. Só que, se você não tem a experiência de pessoas que estão vivendo a forma de pensar, você não acredita. Porque, porra, é só mudar meu pensamento, só pensar positivo, eu vou começar a olhar pra solução, mas é a forma como você olha. Isso. Então, se você... É o significado que você dá. Exatamente. E quando você percebe isso, caralho, era isso. E aí as coisas começam a acontecer como num passe de mágica para as pessoas que estão vendo de fora. Uhum. Mas pra você que tá no processo, você fala, não, cara, eu tive que fazer uma mudança drástica na minha realidade. É bem mais difícil pra quem tá no processo, né? Quem vem de fora nunca dá valor, né? Isso a pessoa, ela vê, como ela vê o resultado, como ela vê o resultado, né? Ela olha assim e fala, nossa, o Givan tá viajando o mundo inteiro. Nossa, o Givan comprou lá um MacBook. Caramba, o Givan tá de terno de alfaiate, né? Tá andando com os maiores treinadores. Cara, aí as pessoas vão olhar pra você e vão dizer assim, ó, isso aconteceu pro Givan do dia pra noite. Não. E eu tô há 10 anos fazendo o que eu faço, entende? Eu tô há 10 anos, realmente, nem sempre eu tive cachê pras minhas palestras, nem sempre eu tive cachê pra me apresentar, né? Quantas outras apresentações eu não troquei por um depoimento? E claro, né, que hoje a forma como eu conduzo o meu trabalho, ela tá muito mais refinada do que era anteriormente, mas eu tive que começar em algum lugar. Então a questão não é pense positivo, crie uma forma de pensar diferente. Talvez a palavra certa seja essa. Cara, teve uma coisa que eu escutei há pouco tempo, não lembro quem que falou, e fez muito sentido pra mim, sabe? Tipo... Porque sempre aquele negócio, né? A gente começa a fazer ali cursos, treinamentos e o desenvolvimento pessoal, começa a entender como é que funciona a mente, né? Tipo, neurociência, PNL e tudo. E é bem isso que você falou. A pessoa fica, pensamento gera sentimento, né? Gera uma ação que gera um resultado. Só que o que a pessoa falou num vídeo que eu tava vendo era a questão do ego. Ou seja... Você, na verdade, não é o seu ego. As pessoas confundem isso, né? Quando você cria uma identidade, né, para que você possa ou se proteger de algo, né, ou para poder se apresentar a algo, aí você cria uma ilusão sobre aquela questão, Sim. né? Agora, existem, claro, né, eu procuro sempre me abster do julgamento, esse é um grande exercício que eu faço, assim, e tem mudado a minha vida. Eu sempre, quando alguém traz alguma questão, eu sempre vejo o lado dessa pessoa. O ego é algo negativo na vida de uma pessoa. E aí eu faço uma pergunta. Será que o ego também não é algo positivo na vida de uma pessoa?
Hoje, quando você pesquisa sobre isso, você começa a entender algumas nuances. Por quê? Porque quando alguém fala o ego é algo negativo, é algo que não vai te agregar, é a percepção de alguém dentro de uma situação ou circunstância. Mas será que o ego também não pode te favorecer em algum sentido? Né? Então, às vezes também precisamos entender o que é o ego para cada pessoa. Né? O ego é individualidade, Sim. é o egoísmo. Não, na verdade, tipo, a forma que eu entendi, né, é que, tipo, o ego é aquela voz que fica falando na nossa cabeça. É aquela voz que, tipo, fica dizendo, pô, cara, não fica deitado, tá gostosinho aqui, não levanta da cama, fica aqui no TikTok, a galera gosta de ficar aí procrastinando, né? Então, essa vozinha é como se fosse o ego. Só que é a mesma coisa quando, por exemplo, a pessoa julga outra pessoa. Né? Tipo, pô, vem inconscientemente. Você vê uma pessoa passando na rua, ela tá com uma roupa que você não acha bonito, na hora vem na tua cabeça uma voz, né? Pô, que roupa feia, sei lá, não é um exemplo. Entendi. Então isso é como se fosse o ego, e na verdade você não é esse ego. Na verdade você é uma consciência que por trás desse ego. Assim, dentro do que você fala, Jeff, é o que eu chamo de verdades emprestadas. Né? Que é o que te cria o pré-julgamento. Isso. Então você cresce numa casa que tem certos conceitos, certas filosofias, exatamente, programações, acho que talvez essa palavra seja mais correta, uma religião, né? Classifica como programações geracionais, a gente aprendeu dessa maneira. A gente aprendeu assim. Exatamente. E aí o que acontece, né? Você passa a julgar daquela forma como julgam. E é muito louco, porque conforme você vai se desenvolvendo, e por isso o processo de autoconhecimento é tão importante, você vai começando a identificar as verdades que não são suas. Caraca, olha só, né? Essas verdades são emprestadas, né? Sim. Essa verdade era lá do meu pai, que falava isso, do dinheiro, ou essa verdade é da minha mãe, que falava sobre isso, sobre relacionamento. E não era a sua. Só que você abrir mão dessa identidade primária te dá uma sensação, talvez, de não pertencimento e de não identidade. E aí você fala, pô, mas se eu não sou isso, eu sou o quê? E aí é que as pessoas preferem ficar no aconchegante. Preferem ficar, não, deixa eu seguir isso aqui, mas não se propõe a outra condição, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. As verdades emprestadas, essas verdades emprestadas estão te colocando no mundo que você vive hoje. Total. Simples assim. Total. São programações, né? É que, na verdade, não existe uma verdade absoluta. E essas programações primárias, elas vão perpetuando. Exatamente. E pra você se desgrudar delas, não é tão fácil. Não, ela tá enraizada no teu DNA, né? Você tá escutando isso desde criança. Com certeza. Mas eu acredito que a gente tem uma percepção, várias coisas, elas são a mesma coisa. Não sei se você vai me entender o que eu tô dizendo. Eu tô te entendendo. Tipo assim, por exemplo, você falou ali as verdades, né? Sim. É a mesma coisa do ego. Então, tipo, são vários ensinamentos que, na verdade, têm o mesmo significado, só que são falados de formas diferentes. Exato, exato. E quando você fala de verdade, é uma coisa que eu aprendi, né, dentro dos estudos que eu faço hoje. A verdade realmente é isso, ela não é absoluta. Cada um de nós temos uma parcial da verdade e que ainda assim essa visão é distorcida. Olha que loucura. Nós temos uma parcial da verdade, a gente aprende isso em PNL. Sim, né? sim. E aí a gente tem uma distorção sobre essa parcial da verdade que só tem a ver com você e com mais ninguém. Total. Por isso que quando você forma um grupo, eu chamo isso de força do bando, você consegue ter uma ascensão mais rápida. Por quê? Porque são várias verdades, mesmo que distorcidas, ainda assim compondo uma realidade. Que pode ser, depende aí do teu grupo. Se é um grupo que está vinculado como o nosso, né, dentro de um processo de desenvolvimento... É uma evolução, né? E exponencial. E muito rápida. Exatamente. Agora, se você é do grupo que tá lá, né, no cantinho, falando mal do chefe, falando mal do salário, falando mal da política... Isso cresce. E aí você não vai pra lugar nenhum. Isso cresce e as pessoas não crescem. Exatamente. É uma loucura. E o mais louco é que elas se sentem confortáveis nesse lugar. Né? Esse é o mais louco. Por isso a nossa função aqui, inclusive com esse trabalho dentro desse podcast, é justamente de poder, no mínimo, provocar as pessoas a terem uma percepção minimamente curiosa dentro de qualquer circunstância. Porra, tá bom, é assim, mas e se fosse assado? E Sim. se fosse de outra fazer forma? o pessoal pensar, né? Que às vezes a galera fica numa roda do hamster ali. Porque é confortável. Isso é um caminho neural reforçado e pensar diferente exige um esforço, né? E o nosso cérebro é preguiçoso. Só que se você não sabe disso, você segue a rota e continua dando, né? Na verdade, boiada. Exatamente. E aí vai caindo no mesmo buraco sempre e não sabe por quê. A nossa mente, ela é programada para economizar energia, né? Exatamente. E toda vez que vem a voz do ego, que já classificou ali, né? Falando,
cara, fica de boa aí, final de semana, ir pra academia. Toda vez que essa voz vem, né, a gente tem que bater de frente, confrontar. Esse confronto fazer com que a gente saia da zona de conforto. Você concorda com isso? Total. Eu sempre falo o seguinte, tanto seja na vida, e principalmente eu falo muito isso nas relações humanas, né? Porque muita gente me procura para falar sobre aspectos dos relacionamentos amorosos, né? Da sexualidade. E eu falo o seguinte, toda relação, independente de qual seja o nível de relação, ela tem que ter o que eu chamo de força de atrito. O que é a força de atrito? É aquilo que vai te tirar da zona de conforto. Se um relacionamento cai no conforto, no cômodo ou no acomodado, a relação morre. Chama de rotina, né? Caiu na rotina. Pois é. E aí, outra situação que eu sempre gero um burburinho, né? Que eu falo assim, que a rotina salva os casamentos. Olha que loucura. E as pessoas falam assim, mas como assim salva os casamentos, Divan? Não é a rotina que destrói os casamentos? Não. Então, veja bem, a rotina, no comodismo, na falta de atrito, acaba um casamento. Assim como um trabalho na rotina, na falta de desafios, acaba com o teu... Acaba com a vida da pessoa. Totalmente. Né? Você tá ali completamente desmotivado pra fazer aquilo que você tá fazendo. A rotina, dentro de um casamento, positiva, e aí vem os costumes, assim, a gente sempre toma banho junto, a gente sempre dorme de conchinha, a gente sempre dá um boa noite, eu te amo, ou boa noite, eu te amo quando dorme, ou bom dia, eu te amo quando acorda. Essas são rotinas que alimentam o relacionamento. Tanto que, na falta de, você fica aí triste, né? Por exemplo, terminei um relacionamento, poxa, não tenho mais o banho Bob Esponja, que a gente chama. Eu não tenho mais o dormir de conchinha, não tenho mais eu te amo, não tenho mais as mensagens de troca de carinho, aí você sente falta. Então, a rotina, você pode vê-la de duas formas. A rotina acomodada é o que destrói qualquer situação. Seja no trabalho, seja nos relacionamentos humanos, seja nos relacionamentos amorosos. A rotina ativa, né, a rotina que gera um processo de atrito, ela constrói e fortalece as relações, assim como os trabalhos, assim como os objetivos, e assim também no esporte, né? Com certeza. E aquilo, aí a gente volta a falar do Haka, né? Que traz o movimento. Né? Tudo que é monótono, que você tá travado, né? Acaba caindo numa rotina negativa, onde nada acontece, você tem preguiça de levantar, você tem preguiça de... Né? Que realmente, até tem aquela parada da paixão, né? Que você estava falando, pô, a paixão dura 6 meses, até 2 anos, dependendo do caso. Isso. E daí depois acaba, então aquilo vai... depois que acaba essa paixão, essa explosão de dopamina, aí vai ditar realmente se você ama a pessoa ou não. Porque daí o amor faz você se mover, mesmo você não querendo. Né? Exato. E é isso aí, porque eu costumo dizer que o amor não é uma emoção, o amor é uma escolha. Por quê? As pessoas perguntam assim pra mim, Divan, e o que é então a paixão? Eu falei, cara, a paixão é uma reação neuroquímica, nada mais. É uma reação neuroquímica que te coloca numa situação, num comportamento, às vezes até obsessivo, compulsivo, por conta da baixa de serotonina, nessa condição, e você reage em relação a isso. Olha como você não tem livre-arbítrio. Você reage aos estímulos emocionais que envolvem o processo da paixão, que é uma condição neuroquímica. O que é o amor? O amor é uma escolha. Passou, né? Voltamos aos níveis basais dessa neuroquímica. Eu escolho continuar amando. Eu escolho continuar, a partir daí, aliás, começar a amar. Né? Por quê? Porque daí eu vou começar a ver os defeitos e eu escolho conviver com os defeitos. Eu vou entender e vou ver coisas que eu não gostaria, claro que desde que não coloque a relação em risco, de acordo ao acordo que vocês, ao acordo que vocês desenharam juntos. Sim. E eu vou ter que aceitar o outro ser humano da forma como ele é verdadeiramente. Sim. Né? Eu vou ter que abrir mão, eu vou ter que realmente dar o braço a torcer em algum momento, eu vou ter que baixar a bola, mas eu vou ter que também ser entendido. Eu entendo que para viver o amor eu preciso entender que o outro tem as suas necessidades e eu preciso atender essas necessidades. Assim como o outro também precisa estar predisposto a isso. Né? Então isso é o amor. Eu costumo dizer que também que o amor, ele não existe o amor amoroso, o amor de pai, o amor de filho. O amor é o amor. Ou você tem ou você não tem. Né? Agora, a forma com que você se relaciona com o outro é que é diferenciada. O amor é essa condição, é o amor de mãe pelo filho, né? Que chama de amor incondicional. Isso é amor. É o amor de Jesus Cristo pela humanidade, de Buda pela humanidade. Isso é o amor. Ao ponto de se colocar em risco a própria vida para que realmente as pessoas pudessem, né, ter minimamente uma iluminação sobre algo maior que para a época não se podia enxergar. Então, isso é o amor. Né? Isso é o amor verdadeiramente. Agora, a forma como você se relaciona com as pessoas é o diferencial.
né? Então, a gente vê, né, situações, comportamentos que, claro, você dentro de uma relação pai e filho não é uma relação que existe dentro de marido e mulher. Se bem que dentro de um casamento hoje em dia a gente vê muita relação pai e filho, né? Que é Verdade. o que acaba com as relações, inclusive. Mas daí entra aquele negócio das programações, né? E você fica viciado naquele negócio e... Você traz essa... Traz isso pro seu relacionamento. É aquilo que a gente chama traz de casa, né? Traz de casa. Então é o homem que tá lá procurando uma mãe... Uma mãe pra cuidar. E a mulher que tá procurando um pai, né? Então se a gente não perceber, por isso o autoconhecimento, como o Maurício falou aqui, é tão importante. Entender, A gente deveria ter isso na escola desde pequenininho, de poder se autocompreender, de se autoquestionar, né? Viver essa filosofia, a gente chama isso de... Quem trouxe isso foi Sócrates, né? Ele fala sobre essa questão da filosofia socrática, né? Que é justamente isso, é questionar. O céu é azul ou verde? É azul, por que é azul? Aprender a pensar, Exato, né? A galera não... Exato. A galera é travada, né? Eu acho que a gente precisa mais disso. Eu acho que isso é função dos professores. E a gente vê hoje uma geração completamente diferenciada, né? Das gerações de 30, 40 anos atrás. São pessoas muito jovens. Eu lembro, quando eu tinha 7 anos, que eu via um homem de 30. Eram homens velhos. Né? Eram isso é homens verdade. velhos. Eu já tô com quase 30 já, imagine. Cara, eu tô com 44 anos, eu me sinto moleque. Eu me olho no espelho e falo, caralho, bicho, só tá faltando um pouquinho de cabelo, mas o resto tá igual. É um espírito jovem, né? Uma energia. E a gente vê no dia a dia. Eu peguei um Uber esses dias, o cara falou, que na minha época. Eu falei, na tua época é a minha época. O cara, não, eu sou bem mais velho que você. Eu falei, pare. Quantos anos você tem? 55. Cara, moleque. 10 horas. Moleque. 10 anos. 10 anos. 10 anos de diferença. 11 anos de diferença. E eu achei que ele era mais novo que eu, aliás, né? Então a gente vive uma geração completamente diferente, mente diferente, com uma outra ideia sobre mundo, né? E a gente vê que hoje, se essas pessoas estiverem no sistema educacional de uma forma a serem incentivadas, né, a trazer essas propostas, eu percebo que essa geração que vem agora, essa geração... É muita informação, né? É muito fácil acesso à informação, então... É isso que a gente estava falando, né? Acredito que agora a tendência é melhorar nesse quesito, né? Porque por mais que por mais que ainda não tenha nas escolas, né? Pô, eu queria muito também que tivesse um desenvolvimento pessoal nas escolas, educação financeira, que é o básico, né? É o básico pra gente sobreviver, pra gente... Cara, a galera estuda a vida inteira e não aprende, tipo, sobre empresa, sobre administrar o próprio dinheiro. Então é vergonhoso, né? Formamos empregados hoje, né? Entendeu? Então, o cara passa a vida, 4 anos, 5 anos numa faculdade de administração pra ele não aprender a administrar a empresa dele, pra ele aprender a administrar a empresa dos outros. Exatamente. Então, eu acredito que essa nova geração que tá vindo, né? Esse movimento, né? Que tá se levantando, vai ajudar, né? Bastante. Eu espero que sim, viu, Jeff? Oro todos os dias por isso, porque eu acho que é claro, já existe uma egrégora, existe um movimento, a gente percebe no ar essa mudança, mas realmente só acessa essa mudança quem se predispõe. Quem quer. Exatamente. Eu vejo jovens hoje com 16, 15 anos, super gênios, o que seria pra minha época, e eu vejo jovens de 23, 24, 25 que estão numa maturidade infantil dentro de um processo. Você conversa, então são dois lados que eu fico assim, pensando, caramba, qual é a diferença entre um e o outro, né? Sim. Então a gente tá vivendo muitos extremos. Então eu torço que realmente exista uma massa crítica de pessoas pensantes. Eu criei um atrito na neurociência quando eu falei que nós não somos seres racionais, porém pensantes, né? Porque o ser humano, se você for analisar o comportamento do ser humano, ele não é nada racional, né? Você sabe que fumar mata, ainda assim, existem fumantes, né? Muito menos do que antes, mas ainda existem fumantes. Não, do cigarro, né? Se for ver. Exatamente. A gente fuma um pendrive. Então, o pendrive foi proibido essa semana, não fumo pendrive mais, mentira. Tô brincando. A Anvisa cancelou essa ideia aí, eu fiquei sabendo essa semana. Não, mas é bem complicado. Mas o que a gente pode abordar agora? Cara, vamos falar de relacionamento? Vai lá. Vamos falar de sexualidade? Então, essa é outra situação, viu, Jeff? Porque o que acontece? As pessoas, dentro dos relacionamentos humanos, elas acham que estão se relacionando adequadamente. Antes que você comece, eu quero fazer uma pausa Por aqui, favor. tá? Rapidinho pros patrocinadores, a gente não pode esquecer. Aqui, ó, Motors Machine é uma
nosso patrocinador aqui do nosso SmartCast aqui de Curitiba. Então, assim, você que tem um carro aí, precisa fazer revisão preventiva, corretiva, entre em contato com esses caras aqui, que eles são foda. Fala com o Thiagão lá, que ele tem várias formações ali, trabalhou em concessionária, top demais. Então entre em contato com eles, que é o Instagram Motors Matini. E é isso aí, vai lá. Inclusive, semana que vem tô levando o carro lá, Thiagão. É verdade. Cuida do meu carro, hein? E quem for lá, vai ter 10% de desconto aí nos serviços, né? E tem o sorteio também, né? Viu, galera? Comentem aqui embaixo, tá? Comentem aqui embaixo que vai ter um sorteio de uma revisão lá, troca de óleo e filtro, na Motors Matini Car Service, beleza? Já trocou teu óleo? Opa, a gente fez... Já? Bom, a gente ia falar de relacionamento, você me pergunta essas coisas, né? Não, só uma dúvida. Eu fiquei pensando aqui, né, que qual resposta eu poderia dar, né? É o óleo do carro mesmo. Sim, o óleo do carro, a gente fez uma revisão aí. Eu até me arrependi agora que você falou dessa promoção de 10%, viu? Mas a gente tinha feito aí uma... a gente fez Na próxima... Na próxima, vai lá com o Thiagão, que ele vai trocar o óleo. Com certeza. Tamo junto. É isso aí, bora voltar, vai lá. Vamos lá, vamos falar de relacionamento então, vamos falar de trocar o óleo? Aliás, do outro óleo, né? Outro óleo. Outro óleo. Bom, olha, relacionamento é algo que o ser humano, olha, pensa no perrengue ao tal do relacionamento. É outra matéria que deveria haver na faculdade, na escola, no ensino básico, né? Concordo. Que é justamente, cara, você aprende matemática, você aprende português, mas você não aprende a se relacionar. Com quem que você aprende a se relacionar? Em casa. E que na maioria das vezes não é com os pais. E na maioria das vezes não é o melhor exemplo. Não mesmo. Porque ali você vê de tudo, né? Então, cara, imagina matérias na escola de empatia. Imagina matérias na escola como contrato de expectativas, sobre, né, perceber o outro. Imagine matérias na escola que você pudesse realmente desenvolver o aspecto sensorial, o olhar, o toque, né, de uma forma que não erótica, que não sensual, mas uma forma de percepção, de reconhecer o outro. Então, nas relações, aliás, quando as pessoas falam assim, Givan, meu casamento tá indo pro buraco, eu acho que eu vou separar, essa pessoa tá dizendo pra mim assim, olha, a gente não se olha mais, a gente não se fala mais, a gente não se escuta mais, a gente não se toca. Então, o que aconteceu aqui? Né? A sensorialidade simplesmente deixou de existir, construiu-se um muro das lamentações entre um e outro, e não acontece mais nada. Não tem conexão nenhuma. Completamente zero. E aí, imagina se a gente soubesse que a reverter o processo pode gerar a aproximação. Pode fazer a coisa acontecer de forma contrária. É claro que se existe uma incompatibilidade psicológica, incompatibilidade de cama, uma incompatibilidade de objetivos, né, e eu levo muito isso a sério, claro que não faz sentido. Eu sempre penso assim, e Platão tem um conceito de alma gêmea. Platão era um cara foda, né? Porra, o cara fantástico. Tem um livro dele chamado Banquete, e aí tem uma interpretação sobre a alma gêmea lá, que fala o seguinte, né? Por você, Maurício, existir na minha vida, eu me torno melhor do que antes de você existir nela. E vice-versa. Por eu, Givan, existir na vida do Maurício ou do Jeff, vocês são melhores do que eram antes de eu existir nela. Então isso é o conceito de alma gêmea. Imagina um grupo de pessoas que te tornam melhor do que seria na ausência delas. Né? O Marco Aurélio, o imperador romano, ele fala o seguinte, que a morte de um único ser humano o empobrece, porque ele deixa de travar, conversar, trocar uma ideia com esse outro, que só esse outro poderia trazer ao mundo. Entra aquela frase, né, que quando tem duas pessoas e elas se cruzam e elas estão segurando, por exemplo, uma está segurando um pão cada uma, as duas saem cada uma com um pão. Mas quando as duas estão com cada uma ideia, as duas saem com duas ideias. Sem dúvida. Sem dúvida, completamente. Faz todo sentido, né? Muito show. Então, se você pensa numa relação de uma forma que você possa vir a agregar ao outro, e assim como o outro agregar a você, às vezes eu falo, né? Casamento é como uma empresa. Se você quer perceber se esse casamento tá dando certo ou tá dando errado, começa a perceber o seguinte: essa empresa tá dando lucro ou tá dando prejuízo? Tá dando resultado? Né? Positivo? Veja bem, você começa lá, você tem lá, toda semana você vai a um restaurante, você faz uma viagem uma vez por mês pra algum lugar que você queira, você tem a tua vida confortável, compra suas roupas, compra aquilo que você quer. Você começa a se relacionar, casa com essa pessoa, de repente, restaurante é uma vez a cada 6 meses, viajar é de ônibus, de avião já não dá mais. Você já tem uma certa dificuldade de fazer um investimento naquilo que você quer. Tá subtraindo, né? Cara, que vida de merda é essa, né? É verdade. Que vida de merda é essa? Então, se você tá com uma pessoa, e na maioria das vezes a gente acaba, né, se juntando com aquilo que a gente precisa aprender,
mas atraindo o semelhante. Então, se você começa a perceber no outro uma falha ou uma falta, será que... Começa a se olhar no espelho pra ver se isso também não tá faltando em você. Tem mulheres que me procuram e falam assim, Givan, eu quero arranjar um homem pra mim, quero arranjar um marido. A mulher fala que quer arranjar um marido, o homem fala que quer arranjar um namorado, uma ficante. E tem uma diferença nessa parte aí. E aí a mulher fala assim, eu quero arranjar um marido pra mim. Aí são duas situações. Primeiro eu pergunto pra ela, mas você quer arranjar um marido com qual característica? Eu quero que ele me ame. Aí eu pergunto pra ela, e você? Você se ama? Aí ela pegou pesado. Givan, olha, não, eu tô sempre por último, pra mim tanto faz. Ó, se nem você que é dona do produto acredita no produto, como é que o outro vai acreditar? Já começa por aí. Mas descreva pra mim esse marido ideal. Eu quero um cara inteligente, eu quero um cara culto, eu quero um cara... Não precisa nem ser tão rico, mas que tenha a sua casa, sem o carro, que a gente possa fazer viagem. Independência financeira. Aí você olha pra vida da mulher e fala assim, tá, minha querida, me diz uma coisa, quantos livros você lê por ano? Não, eu até odeio ler, eu começo a ler, me dá dor de cabeça. A tua vida financeira, como é que tá? Um caos. Cara, como é que você vai atrair ela busca no homem outro que não tem nela, né? A pergunta que eu faço pra ela começar de dentro pra fora, né? Se você encontra esse homem, qual é o papo que vocês vão ter fora da cama? Fato. Porque se o cara é culto, o cara é inteligente, o cara viajou o mundo... Não conecta. Não tem como. Não tem match. Não tem como, né? E as pessoas perguntam assim, quando é que eu sei que... quando há amor ou quando acabou o amor? Se pergunta, fora o sexo, o que sobra na relação de vocês? Né? Então a questão é essa. As pessoas querem se relacionar, mas não sabem se relacionar. E olha que interessante, eu comecei a estudar relacionamento há 11 anos atrás, não porque hoje ser um especialista em relacionamento, e a gente fala de relacionamento em 3 esferas. Relacionamento amoroso, né? Eu vou começar do menos importante ao mais importante. Do relacionamento amoroso, relacionamento interpessoal, que é de você para com outras pessoas, e do relacionamento intrapessoal. É disso que eu falo em todos os meus treinamentos, né? Eu me dedico a isso. Mas no relacionamento amoroso, as pessoas, elas não querem, elas não aprendem e não querem se esforçar. Como que é quando você sai na balada, você conhece alguém? Aí você conhece alguém, gostou, achou bonitinho, saiu com essa pessoa uma vez, 2, aí chega o teu amigo, tua amiga e pergunta pra você, e aí, fulano, como é que tá? Cara, tá legal, a gente tá se conhecendo, acho que vai dar certo, acho que vai dar bom isso aí, né? Ou seja, você não tem nenhuma perspectiva, nem expectativa sobre relacionamento nenhum. Então você sai à caça e aí você atira pra ver o que cai. Quando cai, você cria, né, uma condição que é aleatória, que é na sorte. Vamos ver se dá certo, vamos ver se vai rolar. Uma aposta. Pô, é legal isso? Até né? Porque aí desperta na gente esse senso de curiosidade do amanhã. Mas imagina se você criar um plano de relacionamento. Na vida a gente tem plano de funerário, plano de férias. Você é novo, vamos lá. Então anota aí, hein? Anota aí. Na vida nós temos plano de férias, plano funerário. Plano funerário tem a Para na Luta, tá? Opa! Vamos falar disso? Para na Luta. Depois a gente fala disso aí. Já pode ser um bom patrocinador. Luta aqui, é patrocinador do Smartcast também. Para na Luta. Maravilha. Vai lá. E plano de relacionamento? Não sei. Não é? Pô, quem um dia acordou e falou assim, cara, eu vou desenhar aqui a relação que eu quero pra minha vida. Não a relação ideal, que não existe. Príncipe encantado não existe, mas o sapo pode ser um bom cara aí, né, que vocês possam crescer juntos. Mas príncipe encantado definitivamente não existe. O que acontece? Cria um belo dia, você acorda e fala assim, eu quero um cara que seja parceiro, um cara que possa me ajudar a crescer, que possa se conectar aos meus objetivos, assim como eu possa me conectar aos objetivos dele também, porque é uma via de mão dupla. Claro, a gente sempre pede do outro, mas a gente esquece... Esquece da gente também ser mais flexível. Porque a gente não quer aprender, a gente quer um cara inteligente, mas você não quer estudar. A gente quer um cara culto, mas você mesmo não quer ler, né? Você quer um cara financeiramente bem, mas você mesmo tá com a sua finança em caos. Você quer que o cara pague suas contas, só pode ser isso. Total. Não é? Então o que acontece? Cara, num belo dia você acorda e fala, cara, eu vou desenhar isso. Independente se alto, magro, às vezes eu até peço pra evitar, né, as características físicas, porque às vezes aparece o cara 100% compatível com o teu processo psicológico, mas 0% naquilo que você queria. Um cara estilo... A parte do estereótipo, né? Exato. Aparece lá, a mulher queria um moreno alto, olhos azuis, aparece um magrinho, loiro, olhos castanhos, né? E aí você perde uma grande oportunidade. Total. Então... Defina o que você quer como característica. O que tem que estar acontecendo na sua relação que você gostaria de viver essa relação, quizás pro resto da vida. Sim. Né? Quizás pro resto da vida. Então desenha isso. O que vai acontecer com você? Nós vamos, a partir desse momento, trabalhar um sistema no cérebro chamado Sistema de Ativação Reticular. SAR.
Sistema de ativação reticular. O que é o sistema de ativação reticular? É tudo aquilo que você deseja e naquele momento do desejo você coloca o foco. Por exemplo, quando você tem uma pessoa grávida na família, né, de repente você começa a ir na rua e fala, nossa, a minha irmã tá grávida. E aí você começa a ir no shopping, caramba, uma grávida, 2 grávidas, 3 grávidas. Você começa a ver grávida pra todo lado. Não acontece isso? Acontece muito. Você pensa assim, pô, caramba, todo mundo... É tipo quando você troca de carro, você começa a ver o carro que você pegou toda hora, velho. Exatamente. Tá na rua assim que, porra, meu carro tá... Meu Deus, não sabia que tinha tanto carro igual o meu. Exatamente. O que aconteceu aí? É. Esses carros sempre existiram. Essas mulheres transaram alguns meses atrás aí, mas sempre tiveram mulheres transando e mulheres ficando grávidas. Por que nesse momento você começou a perceber isso? Porque o teu foco, né, dentro de uma particularidade, ele despertou para aquilo. Então, quando você começa eu quero fazer uma viagem dos sonhos, sei lá, quero ir pra Disney. De repente, você começa a ver, você começa a olhar a agência de viagem, você começa a ver... na rua. Exatamente. Eu não vou nem falar de rede social, porque... Não. Né, isso aí... E o algoritmo pega, já era. Exatamente. Ouviu aqui, daqui a pouco eu tô recebendo, né, passagem pra Disney. Pacote, viagens, Disney. Exatamente. Então, a pessoa, ela desenhou ali o objetivo de relacionamento que ela quer e ela vai atrair isso. O que acontece? Não é o atrair, mas ela vai perceber. A percepção. Exato. Porque se eu desenhei, por exemplo, eu quero lá um cara que seja companheiro, um cara que seja tenha uma boa comunicação. O que vai acontecer? Quando eu perceber no ambiente um cara comunicativo, um cara empático, um cara que é que você já vai sabendo, né? Você inconscientemente já vai sabendo, porque você já desenhou isso, o cérebro já registrou. Nada foge do cérebro. É o padrão linguístico, ela já vai começar a ter a percepção a partir daí. Isso, porque aí você olha pra aquele cara que de repente você nem olhava tanto, ou pra aquela garota que você nem olhava tanto, mas aquilo que você desenhou é uma boa comunicação. Aí de repente, Sandrinha tem uma boa comunicação? Eu nunca tinha percebido que Sandrinha tinha uma boa comunicação. Fato. Isso me lembrou o filme do Alice, País das Maravilhas, né? Se não, como é que é a frase? Para onde você quer ir, Alice? Alice. Né? Ela fala, olha, eu não sei, né? Se você não sabe, então qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve, né? Simples Exatamente. assim. Então, eu uso muito isso quando eu pergunto, né? Pergunto lá pra Lid, né? Eu falo pra ela, o que você quer comer hoje? Ela, não sei. Eu falei, então vamos comer panqueca. Porque não quero panqueca, não. É o que eu quero, né? Se ela já não falou sabe o que ela não quer... sabe, então vai ter que comer panqueca agora. Vai ter que comer café, exatamente. Usei isso hoje, aliás. Doideira. Mas se a gente entende como funciona, sabe? Se a gente lê a bula do ser humano, é muito fácil, sabe? Eu não sei por que quando a gente começa a se relacionar, qualquer questão vira uma tempestade num copo d'água. Então, por exemplo, sei lá, a pessoa tá lá varrendo, de repente, sei lá, chuta a canela, bate numa mesa... fala assim, nossa, poderia ser mais empático nesse processo. Fala assim, nossa, amor, cuidado, né? Cuidado pra não se machucar. Mas de repente você fala, caramba, pô, não tá vendo, tá cega, emburreceu. Eu não sei, a questão e dentro das relações a gente precisa perceber muito isso pra gente não entrar no que nós chamamos pactos de vingança. Os pactos de vingança começam sobre pedidos muito simples. O tapa na cara que uma mulher leva dentro de uma relação, e a gente não vai nem falar dos homens porque os homens não têm Maria da Penha, mas levam também. Levam talvez até mais do que um homem batendo numa mulher. Mais a mulher batendo no homem, né? Não tem dados estatísticos porque não se registra. Mas, quando a mulher leva o primeiro tapa na cara, né? A primeira agressão física, cara, isso começou muito antes. É quando a gente chama lá dos microcompromissos. Com pequenos detalhes ali que a mulher às vezes não dá conta. Exatamente. Não se dá conta do que... Você tá lá no amando, né? Apaixonado, e aí o cara fala, pô, amor, não vai com essa calça não, tá muito apertada. Aí você fala, vou agradar ele, né? Vou lá e troco, coloco uma calça mais solta. Essa saia tá muito curta. Amor, poxa, assim, né? Você vai sair com as tuas amigas de novo, toda sexta-feira você sai, pô, vamos ficar juntos. Aí começa nas concessões. E essas concessões, até um belo dia que essa mulher fala assim, poxa, não faz sentido o que você tá pedindo, e aí é o momento que a agressão acontece, né? Verbal ou física. Então, a gente poder entender esses microcompromissos dentro da relação, a gente poder entender qual é o comportamento que eu tô tendo e ao mesmo tempo que perceber, às vezes a gente vai pelo ímpeto mesmo e a gente agride, né, de uma forma ou outra, não fisicamente, às vezes, na maioria das vezes verbalmente, mas, peraí, cara, putz, olha a merda que eu acabei de fazer. E aí voltar atrás, ser realmente homem pra fazer isso, e eu digo homem e mulher também, né, no sentido de assumir os próprios erros e dizer, putz, amor, desculpa. Foi mal, eu tava pensando em outra coisa, eu tô estressado. Deixar o famoso ego de lado, né? Ou deixar o famoso ego de lado, né? E aí poder se perceber dentro da relação. Porque, veja bem, hoje o casamento é algo muito novo na sociedade. O casamento surgiu há pouco tempo para garantir bens. Era só esse o objetivo.
Não existia amor romântico. Começou a existir amor romântico com Tristão e Isolda, Romeu e Julieta. Aí começou-se a se falar em casar por amor. Na Índia é um debate até hoje. Eu não sabia disso aí. É porque... Né, olha que doideira, né? Até 1980, quando houve uma Tá sendo uma mentoria isso aqui, rapaziada. Tá vendo? O pessoal já fica ligado aí que... Até 1980 estava na Constituição quais eram os deveres e direitos do marido e da esposa. Isso foi revogado em 80, 86, não lembro. Mas existia na Constituição a maneira que você deveria se comportar. A mulher desquitada era o demônio na Terra. Né? Ela não poderia casar, ela tinha uma série de restrições. Né? E até, às vezes, por esse motivo, os casamentos se perduravam, aceitavam-se coisas que não se aceitam hoje. Então, essa questão da gente poder entender o amor romântico, a gente precisa, acima de tudo, entender o amor responsável. Né? Porque o amor romântico dura pouco tempo baseado na paixão, mas o amor, o que a gente chama de companion love, que é o amor companheiro, esse perdura. E é a escolha que você faz toda, diariamente. Né? Todo dia, quem é casado aí, ó, né? Quem é casado aí, agora não adianta se lamentar, mas todo dia você tem que escolher estar casado. Cara, todo dia você abre o olho e fala, eu escolho estar casado com essa mulher. Eu escolho estar casado com esse homem. É que muitas vezes tem que abrir mão de muita coisa ali. E vai acontecer. Sim. E vai acontecer. Tudo isso que você falou faz todo sentido, né? Eu passei por um processo aí de reformulação dentro do meu relacionamento, né? Todo esse processo de desenvolvimento pessoal, você buscar conhecimento, né? Enriquecer teu autoconhecimento, você começa a transbordar teu relacionamento também. E a gente sentou aí e falou, quando eu voltei dos treinamentos, eu falei, vamos programar o nosso relacionamento? Vamos colocar aqui os pingos nos is? Vamos ter uma vida mais leve, saudável, né? De mais compreensão, cumplicidade? E isso funciona muito bem. Eu acredito que a comunicação assertiva, aquilo que você falou, programar aquilo ali. O que a gente quer dentro desse relacionamento? E entrar num consenso, né? E dentro desse consenso, aí sim você consegue viver mais leve, mais tranquilo, se comunicando. Olha, isso não tô gostando muito. Preciso tomar uma cerveja com meus amigos ali, tal, né? Sim. Tudo bem? Às vezes as pessoas criam aquela crença de, minha namorada não gosta que eu saia com meus amigos. Mas você nunca conversou com ela sobre você ter esse momento com seus amigos. Sim, é pra importante. Sair, tomar uma cervejinha e conversar. É importante. Então, acredito que a comunicação dentro do relacionamento, ela é indispensável. Comunicação é tudo, Maurício. Tudo. Comunicação é tudo. E eu vou te dizer uma coisa. Uma outra pergunta que poucas pessoas se fazem. Por que nós estamos nos relacionando? Porque eu te amo, porque teus olhos são bonitos. Isso aí vai passar, meu querido. Isso aí vai passar. Mas por que nós estamos relacionando? Por que nós vamos nos casar? Se as pessoas fizessem isso, a gente tinha mais sucesso. A gente teria mais chances de sucesso. Dá certo, os relacionamentos. Exato, porque veja bem, a gente vai casar só porque a gente se ama, não é motivo. Não é motivo. Você vai construir uma família, você vai construir filhos, você vai construir toda uma estrutura, você vai construir bens com essa pessoa. E é só porque se ama, né? O amor, como eu disse, é uma escolha. E o dia que você escolhe não amar mais? O dia que você resolve não estar mais com essa pessoa, né? Então a questão é, por que nós estamos juntos? Nós estamos juntos para evoluir. Nós estamos juntos porque a gente vai ajudar mais pessoas. Nós estamos juntos porque a gente vai conquistar o mundo, a gente vai poder fazer o máximo que a gente puder. Em vez de fazer em um, a gente vai fazer em dois. Né? Ou seja, qual for o teu objetivo. Porque na hora do perrengue, e isso vai acontecer, na hora das tentações, na hora que vier, né, alguém de fora, a hora que aparecer alguma coisa que você titubeie pra poder trocar de lado, pra acabar aquela relação, aí você pensa, cara, não, peraí, não é só por isso, né? Não é só por isso, é por outro motivo também. Sim. Então aí você não troca o 80 por 20, né? A gente fala isso no casamento, os 80-20, porque sempre tá faltando uns 20% dentro da relação que você sempre acha do lado de fora. Com certeza. Mas aí quando você troca, você entende, né? Opa, peraí, aqui era 20, lá era 80. E o que a gente tem visto, né, em relacionamentos, né, aí frustrados, que as pessoas buscam outra pessoa e acabam quebrando a cara. Muitas das vezes, né, ela acabou de buscar um perfil de pessoa, né, ela fala, aquele não é meu tipo, mas aí achou o tipo e não deu certo com aquele tipo. E a pessoa mantém esse padrão, né, agora achei meu tipo de novo e não deu certo de novo. Aí ainda naquela parte que você falou, o que eu tô procurando, né? O que eu tô buscando? O que eu quero de meta pro relacionamento? Eu quero o cara loiro dos olhos verdes, às vezes a mulher tá buscando, ou o homem, eu quero a mulher morena dos olhos azuis. Só que não é sobre isso.
Exatamente. Não é sobre isso, né? Exatamente. Porque se você ficar na parte, justamente numa condição que você sabe, inclusive, que isso vai passar, né? Porque geralmente se busca pelo biotipo, né? Talvez ela nunca deixe de ser loira dos olhos azuis, mas ela não vai ter mais a mesma beleza, a mesma beleza, a mesma Sim. energia, a pele tão lisinha, né? Em algum momento isso vai mudar. E o que sobra? É aquilo que eu digo. Você quer saber como está a tua relação? Sobre essa parceria, Se né? pergunte, Essa após o parceria. sexo, o que sobra? Sim. Que às vezes é só isso que sobra numa relação, né? E aí as pessoas confundem dois sentimentos que a gente fala, né? E a gente explicou um pouquinho mais sobre isso, entre amor e desejo. Pode haver amor numa relação e pode não haver mais o desejo. E aí, por não entender isso, você fala, não amo mais. Assim como pode haver desejo, mas não há amor, é só uma conveniência, né? Sim. Então a gente precisa... primeiro passo, acima de tudo, a dica eu acho que de ouro cara, busque por autoconhecimento. Busque saber quem é você. Quais são as suas preferências, quais são os seus gostos. O que você aceita, o que você não aceita. Comunique isso se você está vivendo hoje um relacionamento. E se você não está ainda, esteja ciente de que isso é importante para você. Descubra uma coisa muito legal que a gente estuda e chama de as 5 linguagens do amor. Se as pessoas que estiverem aí assistindo ou ouvindo o nosso podcast pegar esse livro, As 5 Linguagens do Amor, do Dr. Gary Chapman, ler esse livro ou o audiobook, cara, já valeu, já me sinto com missão cumprida aqui. Sensacional. Maravilha, pega a dica aí e não esquece. Outra coisa é o ambiente, né? Às vezes a pessoa também, ela coloca lá, pô, vou fazer o planejamento aqui, segue as dicas do Givan aqui. Fazer o planejamento, eu quero uma mulher assim, assim, assada e tal. Mas não adianta você querer procurar uma mulher que vai querer evoluir com você numa balada, por exemplo. Né? O ambiente seria um achado, é um achado, né? pode Seria acontecer. um achado. Aconteceu comigo, inclusive. Não que eu estaria procurando, pelo contrário, eu tinha acabado de sair de um relacionamento e eu não queria namorar, né? Eu falei, pô, agora eu vou ficar solteiro, tranquilo, né? Vou curtir. Mas não passou um mês, eu encontrei a minha noiva, que é minha noiva hoje, e a gente tá junto até hoje. Mas é um achado, isso aí não acontece, é muito difícil acontecer. E até agora, recentemente, né, de um ano pra cá, digamos assim, eu comecei, né, a me desenvolver, o meu pessoal, comecei em evento e treinamento, foi assim que, inclusive, a gente conheceu o Givan e o Maurício. Isso. E foi tipo assim, cara, eu preciso trazer ela comigo pra esse ambiente, pra essa atmosfera. E daí eu falei, cara, vou ter que aguentar. Porque o que acontece? Quando você sai de um evento, o Givan sabe como é que é. Quando você sai de um evento, principalmente quando é no começo, que o teu nível de consciência é muito baixo, você sai bugado. Você sai maluco, né? Você fala, caralho, tava cego, mano, que doideira. É a fase do encantamento. É a fase do encantamento, você tá maluco. E você quer passar isso pras pessoas. Você tá num nível, uma frequência, a gente chama de frequência vibracional muito alta. E você chega num ambiente que é a sua casa, que as pessoas não têm ideia do que você viveu, qual foi a experiência que você passou. E você quer passar isso pra elas, porque isso é muito gostoso. É uma explosão de dopamina absurda. Sim, total. E assim, eu tive que aguentar mais de um mês, né? Tipo assim, me segurando pra não falar e tal. Até que eu levei ela num evento, ela entendeu e, tipo, a gente vem evoluindo muito dessa forma, entende? Sim. Então, assim, pode acontecer de você encontrar numa balada. Mas é muito mais difícil. Então, qual que seria a dica que talvez eu, né, o Givan vai concordar comigo, é você ir em ambientes onde tenha pessoas do perfil que você está procurando. Exatamente. Essa é a dica de ouro, né? Eu tive essa boa sorte, né, de encontrar justamente, né, dentro de um treinamento. Aliás, que inclusive nós dividimos palco nesse treinamento. Né? A minha vida mudou ali em Balneário Camboriú. No TES? No TES. Que loucura, cara. Olha onde eu fui arranjar. No TES, cara. Cara, engraçado, eu conhecia a minha noiva, né, só, né, não quero prolongar muito, mas eu conheci minha noiva exatamente naquele lugar. Olha. Só que era uma balada, Green Valley. Não, cara, então o lugar é especial mesmo. O lugar é especial. Doideira. E na verdade eu não a conheci ali, ela me conheceu ali, porque nós estávamos no palco. E depois a gente começou uma comunicação aí, começamos a conversar e enfim, né? No fim deu o que deu. Já estamos aí um tempo juntos e foi assim, eu acredito que o melhor ambiente possível para poder realmente se relacionar, né? O que acontece na balada, e talvez a balada não seja o melhor ambiente para você encontrar o ser amado, é porque tá ali, na maioria das vezes, as pessoas estão ali justamente procurando. Quando você tá num desenvolvimento, num treinamento, você tá procurando a si mesmo. Se conhecer. Exatamente. E qual é a diferença entre um e outro? Quando você tá procurando o outro,
você tá procurando uma metade, você tá procurando uma Isso. fração. Quando você tá no processo de autoconhecimento, os dois já são inteiros, cara. Isso. Puta que Fato. pariu. Aí ferrou, meu irmão. Porque aí os dois estão inteiros. Na balada, ninguém a galera segura. tá sempre procurando uma fuga, algo que preencha um vazio que ela tem dentro dela. É, Então aí entra duas pessoas com vazio e isso dá problema, geralmente. tentando somar uma, Isso. né? E no centro de um treinamento como o que a gente participa, são duas pessoas inteiras ou se inteirando que juntas transbordam. Sensacional. Aí é Sensacional, fantástico, né? sensacional. Aí você vai dar um corte, hein? Ó, Você vai dar um puta corte. Maravilha, maravilha. Bom demais. E Diga lá, Maurício. mudando um pouquinho, né? Quando a gente conheceu o Givan, inclusive, a gente foi para Foz do Iguaçu. Primeiro evento, assim, nosso de desenvolvimento pessoal, empreendedorismo. E o Givan, né? A gente conversando numa mesa, almoçando, ele falou, meninos, vocês precisam aprender sobre comunicação não verbal, PNL, isso vai fazer total diferença. E hoje estamos aqui, gravando nosso primeiro podcast. E Nossa. Com o gratidão, Porra. gratidão Com o pelos Givan ainda. ensinamentos Com o aí. Givan. cara, eu que pelo agradeço. conselho. Nossa, desde o primeiro momento, eu acredito muito nisso, né? As energias, elas se conectam. É aquela coisa, a chuva, ela desce lá pra nuvem, ela cai numa pedra, ela cai no mato, mas toda Nada essa acontece por água acaso. acaba indo pro mar, né? Então, tem uma amiga minha que diz assim, né? Bolinha anda com bolinha. Então, quando a gente se conheceu, foi um presente, Essa na é verdade. clássica. Foi né? mesmo. Foi um presente, sem sombra de dúvida. Eu não tinha dúvida de que a gente acabaria aqui de alguma forma, né? E olha só, a gente podendo contribuir cada vez mais. E eu tenho acompanhado a evolução de vocês também. Assim, nossa, já era bom, ficou melhor ainda, né? E a gente teve algumas conversas lá, né? E para mim tá sendo assim como ver dois filhos mesmo crescendo, evoluindo, amadurecendo. E eu tô muito Gratidão. feliz com isso, demais. Gratidão, hein, Givan. A gente considera você, o Ander, o Léo, né, nossos padrinhos nossos aqui. padrinhos do Ah, empreendedorismo, do que desenvolvimento pessoal, Investimento. investimentos. tudo, né? Você falou muito, né, que o Givan, né, que participou, né, entrou para a polícia, depois foi Eu vou no para o banheiro rapidinho, desenvolvimento peraí. pessoal, teve que palestrar sem remuneração alguma, né? Isso você precisa de muita constância, né? Você precisa construir ali um hábito, né? Você precisa se programar, entender que você vai passar por aquilo. Muitas das vezes a gente não se programa e mesmo assim passa. E chegou no momento, né? Chega no momento que acontece o que chamam de sorte. Mas o que você tem a dizer sobre isso? Você acredita que a sorte só vai acontecer quando a oportunidade encontrar preparação? Você acredita que esse processo foi essencial para o Givan que está aqui na minha frente hoje? Te ouvindo, Maurício, eu lembro de um amigo que perguntou pra mim assim, ó. Givan, quando é a hora que a gente entende que é a hora de colher? Eu sei que eu tô sempre, né, querendo plantar, mas quando eu entendo a hora de colher? E naquele momento meio que me veio uma inspiração divina pra dar essa resposta. Eu falei, cara, não importa a hora de colher, continue plantando. E o que eu entendi ao longo dessa jornada é isso. Independente se vai acontecer do jeito... Quando é que a gente diz que deu certo? Cara, deu certo pra mim. É quando acontece do jeito que você quer. Aí nesse momento você diz, deu certo. Só que, quando não acontece do jeito que você quer, você diz que deu errado. Você diz que teve azar, que não deu sorte, ou que não se sentiu preparado. E na verdade, aquilo que você acredita que deu errado é justamente o que você precisa para se preparar para o próximo passo, para chegar ao ponto de você dizer deu certo. Quando você entende isso, eu sou um cara muito ansioso, eu quero as coisas para ontem, né? Eu fui comprar um computador, o cara falou assim, beleza, vamos combinar de amanhã. Eu falei, não, cara, amanhã eu já perdi a vontade, amanhã as minhas prioridades mudam, né? Eu quero hoje. Eu sou um cara ansioso. Mas nesse jogo da vida, eu procuro me divertir com aquilo que está acontecendo no momento. E quando eu vou me divertindo com o que está acontecendo no momento, eu vivo um dia de cada vez. É não focar no resultado, focar no processo. Exato. Você tem que ter a visão do resultado. E se divertindo no meio do processo. Isso é importantíssimo, né? Eu costumo falar sobre três pilares da realização. Primeiro é ganhar dinheiro com o que você faz, senão você não vai querer continuar fazendo. Até porque você não vai ter recursos para continuar fazendo. Ganhar dinheiro. O segundo pilar é ganhar dinheiro ajudando pessoas.
Porque senão você vai entrar num vazio existencial onde você não entende o porquê ainda tá fazendo. Em algum momento você cansa. Você vai falar, porra, eu não me sinto bem recompensado mesmo ajudando pessoas. O que mantém você nesses 2 pilares? O terceiro, que é se divertir em meio àquilo que você faz. Isso foi um gatilho que eu uso até hoje justamente para me manter motivado, né? Me divertir em meio ao processo. E quando eu me divirto todos os dias, independente de qual está sendo o resultado naquele momento, eu mantenho a minha condição de persistência, mantenho a minha condição de constância. E é algo muito difícil para mim, né? Porque toda hora eu tenho uma ideia nova. Eu comecei a perceber isso. Eu preciso ter uma visão de onde eu quero chegar. Cara, eu preciso, sei lá, eu quero ter, na área financeira, eu quero ter 100 mil guardado para qualquer imprevisto. Esse dinheiro eu não vou mexer, a não ser que eu tenha um imprevisto com relação a isso, seja qual for ele. Na área de sei lá, diversão. Eu quero fazer uma viagem para Paris, quero fazer uma viagem para Portugal, quero fazer uma viagem para Disney, né? Eu preciso ter visão do que eu quero. Eu preciso entender que, cara, é lá. Só que se eu focar apenas lá, eu esqueço daqui. E o aqui eu posso estar colocando a semente ainda. E a semente, ela leva um tempo para germinar. Se eu não cuidar dela, se eu não colocar adubo, se eu não dar água para essa semente, ela morre. Aí eu tô lá pensando numa árvore frondosa, num pomar, num pé de laranja, só que eu tô deixando aqui a árvore seca. A semente não tá sendo regada. Então, qual é a questão? É essa. É entender qual é o que te motiva dia após dia. Todo dia eu acordo e falo assim, cara, Deus, me surpreenda. Porque é isso que acontece. Né? Às vezes eu falo assim, essa semana tá tranquila. Ih, meu querido, chega depois do almoço, começa uma saraivada de mensagem do WhatsApp ali. Cara, você pode, você tem data disponível, você tem isso, você pode vir pra tal lugar, a gente consegue fazer uma live. Porra, de repente virou a semana cheia. Eu tava com o mês de agosto completamente vazio de atividade. Eu falei, nossa, eu vou tirar umas férias. Tava até planejando ir pra Portugal. Hoje, se eu quiser ir pra Portugal, eu tenho 5 dias. Eu tenho de um período a outro período. Já não dá mais, na verdade. Já não dá mais, porque eu já tô com a agenda praticamente toda completa. Que maravilha. Então, todo dia cara, o que vai ser hoje? Mantenha essa motivação pelo novo, porém sem perder a constância. Se você falar assim, cara, hoje eu vou descansar, tem que ter um propósito esse descanso, entende? Tem que ter um propósito. Eu vou me reenergizar, cara. Hoje eu preciso me afastar um pouco do celular, aviso, mando logo deixo lá no stories do Instagram, galera, hoje eu tô off, manda em direct, amanhã eu volto a responder. Sabe? Pra você tira a tua mente daquilo, pra você realmente, né, evoluir de alguma forma. Tem que ter um propósito esse descanso. Tem que ter um propósito a sua diversão, tem que ter um propósito a sua viagem. Né? Nada mais é por acaso. E quando você entende isso, as coisas não são mais por acaso. Exatamente. As coisas passam a ser de propósito. Tudo tem que ser intencional, né? Tudo. Intencionalidade é a palavra-chave para qualquer realização. Intencionalidade. Intencionalidade. Eu intenciono uma relação, eu intenciono o meu trabalho, eu intenciono um resultado financeiro, eu intenciono qualquer tipo de situação. E quando você faz isso, parece que o mundo olha e fala assim, tá aprendendo, hein, meu filho? É isso aí. Vou puxar mais um gancho aqui, tá? Da Escanteio Imports, mais um patrocinador aqui do SmartCast. Você aí que tá buscando uma camisa de futebol aí do teu time do coração, né? Times internacionais, nacionais, tem todos os modelos, qualidade surreal, camisas tailandesas. Então entre em contato aí com a Escanteio Imports, tá o arroba ali, ó, @Escanteio Imports. Entre em contato lá que o Michel vai... Viu, outra coisa, você gosta de camisa de time ou não? Cara, eu fiz um pedido aí no início, né? Eu queria muito, era uma camisa do All Blacks de rugby, né? Aí, ó, camisa do All Blacks de rugby também tem. E você que, não sou muito fã de futebol, mas você assiste Copa do Mundo, correto? Opa! E tá chegando a Copa do Mundo aí, então garanta já a sua camisa do Brasil aí, top. Qualidade absurda e num precinho top também. Vai ter a camisa atual da seleção e as de anos passados também. Então a gente vai ter aí camisas clássicas desde 94, a gente tem aí, né? A gente tem tá chegando tudo aí na Escanteio Imports. Exatamente. Até você que coleciona aí, só chamar os caras aí da Escanteio Imports, fechou? Bora lá, voltar. Bora. Mas é isso aí, meu querido.
E conta mais um pouco da tua infância, cara. A gente voltou ali na época, quando você era policial, a gente contou um pouco da tua história, como que foi teu desenvolvimento pessoal. Sim, sim. Mas e como é que foi o Givan criança, cara? O Givan quando não era Givan ainda, né? Quando era Carlos Eduardo. Cara, é muito louco a gente parar pra pensar nisso, porque a infância de todos nós, né, ela reflete as suas buscas, os seus anseios, as suas necessidades, né? E não é à toa que eu faço o que eu faço hoje. Então, eu nasci em Curitiba. Aos 7 anos eu fui morar na Bahia, no estado da Bahia, em Salvador. Passei mais tempo lá de vida, né? Eu me considero um curitibaiano, né? Ah, você era mais lá. Morava mais lá. Eu voltei de lá aos 28 anos pra fazer concurso público. Aos 7 Caramba. você veio pra lá? Eu fui aos 7 e voltei aos 28. Então eu voltei pra fazer concurso público. Foi quando eu passei na polícia. E a minha infância lá na Bahia foi uma infância feliz, porque eu tava sempre cercado de primos e a família lá é muito grande. Mas ainda assim, né, a gente traz aí algumas memórias. Por exemplo, eu sempre fui uma criança muito magrinha, né? Então eu tive alguns apelidos que hoje se chama bullying, né? Mas a galera me chamava de Cazuza, pra você ter Sobrevivemos. Porra, Caraca, eu não sabia que você tinha passado por isso também. Mas Cazuza, na época que ele tava com AIDS, velho. Não foi quando Cazuza cantor, né? Então imagina pro moleque, né? Que falou, Foda, porra. né? E aí, quando eu cheguei de Curitiba, foi pior ainda, porque eu era muito branco. E aí existia um racismo contrário lá, né? Então o pessoal me chamava de amarelo. Ainda tinha isso. Caraca. Sotaque com R puxado, que hoje não tenho mais, né? Por essa vivência que eu tenho lá, mas o sotaque com R puxado, o pessoal me zoava demais. O caipira chegou aqui na Bahia. Caraca, os caras olhavam pra mim e falavam assim, sabe por que você não pega mulher? Eu falei assim, não, cara, queria saber. Aí ele falou assim, porque você é muito amarelo, vai pra uma praia, vai pegar um sol, pô. E eu escutando essas coisas assim, então, o que era o parâmetro de um cara bem sucedido na minha adolescência? Né? Não vou dizer nem tanto na infância, mas na minha adolescência. Na Bahia. Na Bahia, imagina. Na Bahia, que a sexualidade florada a pele, a galera dançando, requebrando. É muito louco a diferença, né, dos polos. A gente tava dois polos, né, dizer, né? Curitiba, Bahia, Salvador. E o que acontece? Você sempre busca, na adolescência e infância, o grau de pertencimento, né? Você quer pertencer a um grupo. E aí, qual que era o parâmetro pra você pertencer a um grupo? Dos caras olhar pra você e falar assim, esse cara é foda. Pra parar de me zoar, né? Apesar do tamanho e tal, pequenininho. Então, eu sempre, né, demorei pra desenvolver. Então, tinham primos da mesma idade que já eram maior, já eram mais fortes, já tinha pelo na cara. E eu lá novinho ainda, e a galera me zoando. E eu fui percebendo qual que era o parâmetro pra ser um cara, assim, um cara respeitado na galera da minha idade, né? Um cara pica, Ou o cara era bom de futebol, né? Um cara que jogava muito, então esse cara todo mundo queria ir no time, todo mundo queria ir na casa dele, todo mundo chamava pra jogar bola, né? Ou o cara era o pegador. Era o cara que pegava mais mulher. Bola eu tentei, não deu certo. Né? Bola eu vi que não teve jeito, bicho. Depois eu fui pras artes marciais, porque, né, quebrava todo mundo no futebol, então falei, cara, tem que ser alguma coisa de bater, né? Então eu fui pras artes marciais, aí foi onde eu me dei bem. Comecei com Kung Fu, 2 anos de Kung Fu na minha infância, depois fui pra capoeira, depois fui parar no Jiu-Jitsu. Massa. E aí, nesses esportes, eu me dei muito bem. Mas, porra, se futebol não deu certo, como é que vai ser, cara? Vou pegar mulher. Mas como é que um cara pequeno, esminguelido, branquelo, né, vai pegar a mulher? Cara, foi aí que começou o meu coach de sexualidade, né? A sua busca. A minha busca em ser o cara, não pelas mulheres em si, o objetivo, mas pra ser aceito e pra ser considerado, pra parar de me zoar, né? Então eu comecei a desenvolver algumas habilidades, né, principalmente no processo de comunicação, que eu percebi que foram me dando vantagens. Então eu fui usando isso e fui escalando. Então, hora eu tava me comunicando melhor, eu falar... E você lembra qual foram as primeiras técnicas ali que você aprendeu? Cara, eu comecei a recitar poesia, bicho. Eu comecei a escrever poesia. Olha que loucura. Cheguei a ganhar um concurso. Quando eu voltei, teve umas férias que eu vim passar no Paraná, tava com 16 anos, ou menos, eu acho. E eu... Eu lembro que eu ganhei um concurso de poesia aqui, saiu até na Gazeta do Povo, cara. Caramba! Foi uma loucura isso, eu tenho um jornal até hoje. E a poesia começou a me colocar, assim, onde eu comecei a ficar amigo das meninas. Né? Pô, o cara é poeta, sensível, né? Givan também é cultura, né? Não é? Não, o romance chegou na Bahia. Chegou na Bahia. Carlos Eduardo. Cara, os caras dançavam e eu fazia poesia, né? Então, começou aí. Então, começou essa ideia da comunicação, ler bons livros, né? E eu comecei a melhorar o meu vocabulário. Então, eu era um cara que
era culto ali, pra idade então nem se fala, né? Tanto que quem se interessava por mim, inclusive, eram mulheres mais velhas. Porque eu tinha uma mentalidade já diferenciada por conta dessa busca que eu fazia em meio à poesia, em meio à literatura. E quem que falava disso aos 16, 15 anos, cara? Né? Então isso foi uma revolução. Na sequência eu tive que aprender a dançar, né? E na época o que tava na moda era lambada, cara. Imagina. Eu tive que aprender. Aprendeu a dançar lambada? Aprendi. Eu fui pro interior da Bahia lá e ali eu falei assim, cara, é hoje, né? E tinha uma menina muito bondosa lá, porque depois de eu chutar tanto a canela dela, eu ainda consegui fazer uns passos. E aí eu falei, cara, virei o dançarino lá na cidade. E eu não sei se era bullying. Pé de valsa. Até hoje eu não sei se era bullying ou se o pessoal tava só me incentivando, né? E a dança foi algo fundamental. Tenho um apreço muito grande pela dança até hoje, né? E fiz depois outras especializações na área da dança. Mas foram coisas que me deu uma grande vantagem, absurda, aliás, né? Então, é falar bem, a comunicação, me comunicar bem. Eu não entendia que já naquela época eu desenvolvi um grande arsenal de persuasão. Então, desde criança, e era essa forma que eu tinha de poder, né? Eu ia falar de enganar as pessoas, mas era de convencer as pessoas, né? Cara, eu sempre tive esse apreço pelo feminino também da mesma forma. Eu comecei a perceber como as mulheres gostavam de ser tratadas. E eu era um diferencial nesse sentido, porque eu começava a escutar e colocava em prática. Né? Então o Tantra, quando veio pra mim, foi um resgate. Falei, cara, olha que interessante, porque eu pensava dessa forma antes. É muito louco. É que os homens, geralmente, é mais visual, né? E a mulher, ela é mais sinestésica, ela gosta mais do toque, auditivo, gosta mais do papo ali. Exatamente. Então você acabou adquirindo novas habilidades ali e saiu arregaçando na frente dos caras, né? Nossa, aí eu virei o cara no meio da minha, né, da minha família, da minha roda de amigos, da escola. E aí é interessante, porque todo excesso, né, e nesse caso se tornou um excesso, todo excesso demonstra uma falta, na verdade, né? Sim. E aí até entender que não era só uma questão de pertencimento, que isso tinha a ver com o processo da minha infância no sentido de pai e mãe, né? E a forma com que isso foi conduzido e a percepção que eu tinha sobre o relacionamento. Aí isso foi uma jornada grande. Aí eu já estava no Tantra há algum tempo, já estava vivenciando essa jornada de autoconhecimento, até realmente fazer as pazes com o feminino, que não tinha a ver com a mulher que eu me relacionava, e sim com a mãe que eu tinha, né? É verdade. Isso foi muito forte. Isso pra mim foi uma revelação, assim, que tava da frente dos meus olhos, e quando você desvenda, você olha e fala, caraca, velho. E é algo que tá tão perto, você às vezes não se toca, né? E quando isso acontece, mudou completamente o comportamento que eu tinha com o feminino, de forma geral. E as minhas relações passaram a ser mais saudáveis, inclusive. Doideira. Fantástico, né? E você tem algumas dicas aí pra passar da galera aí, alguns gatilhos mentais de persuasão? Isso tem bastante. Pode passar alguma pra galera aí? Vamos ver aí, será? Será que a gente passa? Vamos ver se o pessoal comentar abaixo aí que tá querendo, tem que curtir aqui, que vai ser. Tem que curtir. Tem que curtir. É obrigatório curtir, não só curtir. Porque se esse papo tá valendo a pena, tem que compartilhar. Tem que compartilhar, se inscrever aqui no Smartcast. Porque esse aqui tá sendo só o primeiro, né? É só o primeiro de muitos. Galera que tá por vir por aí, eu já sei quem tá por vir. Galera de peso aí. Tá pesada, vale a pena. Então já segue o canal, já curte. Né? E principalmente, pega esse link e manda pra alguém que você gosta. Manda pra galera aí que você gosta, pra pessoa que você gosta, pra somar pra vida dela. E tenho certeza que esse podcast aqui, né, esse Smartcast tá somando muito, tem muito aprendizado aqui. O Giva falando ali sobre as experiências de vida dele, os conhecimentos, repassando tudo isso aí. Tá abrindo a caixa preta mesmo pra gente. Pô, entregando tudo, hein? Entregando coisas aqui de curso avançado, hein? Você viu só? Olha, uma dica legal, uma técnica não só de persuasão, mas eu costumo utilizar e sugerir, né, é a validação, né? A validação positiva. Então, por exemplo, muita gente reclama, às vezes, o meu marido tá sempre deixando a toalha molhada em cima da cama, né? Ou não me ajuda com os afazeres de casa, com as crianças. Minha esposa tá sempre no celular, né? Não me dá atenção. Então, como é que eu posso mudar, persuadir o comportamento, né? Ou dissuadir, que é tirar em vez de colocar algum comando ali, né? É fazendo um reforço positivo. Então, por exemplo, critique menos a ação, né? Deixe de dar tanta energia na ação da toalha molhada na cama, por exemplo, e comece a elogiar quando ele tira da cama. Então, boa, entendeu a sacada? Então, por exemplo, ele foi lá, jogou a toalha molhada em cima da cama. Aí você não fala nada.
Você não fala nada. Em algum momento ele vai deitar nessa cama, em algum momento ele vai fazer uso daquela toalha novamente. Quando ele pegar essa toalha pra usar, talvez reusar, você fala, nossa, mozinho, obrigado, poxa, obrigado por você tirar da toalha ali. Opa, mas peraí, né? Eu não tirei, né? Eu peguei pra tomar banho de novo, né? Isso é um reforço positivo, ele vai se sentir bem, né? Já começa lá uma dopaminazinha rolar no cérebro. E aí ele vai talvez jogar uma segunda vez, aí ele joga, ele fala, opa, pera, ele vai, tira, você olha, reforça. Ô, amor, obrigado por você ter tirado ali. Pô, você já me ajuda demais quando você coloca a toalha lá no banheiro novamente. Top. Cara, quando você começa a fazer isso, as pessoas tendem a reforçar, né? Às vezes a gente em casa, eu falo assim, nossa, amor, esse arroz aí dá pra comer sozinho, né? E aí, cara, hoje em dia o arroz não falta, bicho. O arroz é top. Arroz com ovo, arroz com salada, arroz com carne moída, arroz com purê de batata. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Cara, então é isso, sabe? É o reforço positivo. É menos crítica e mais validação. Ou elogio, né? Então, é muito simples. Então, por exemplo, uma coisa que eu uso muito, e já é meu isso, não é? Eu não faço porque é uma técnica, eu faço porque é meu, é o sorrir. Quando eu uso o sorriso numa apresentação, e vocês já vieram fazendo isso... Não, você é o cara mais sorridente que eu conheço, rapaz. E quando a gente faz as pessoas... Toda vez que tá Não é? Fala com o Givan, ele tá assim, ó. E aí, galera, como é que estão? Porra, e quando você abre o sorriso no outro, você abre o campo. Essa pessoa já entendeu que você não é uma ameaça. E a partir dali, meu amigo, qualquer condução, qualquer informação que você traga, ela é bem-vinda. Então, leve a validação, mais elogios, menos críticas. Aquilo que você não quer que aconteça, não fale, mas quando acontecer ao contrário, valide, reforce isso. A tendência no comportamento é mudar. Segundo, sorria. Aonde você estiver chegando, sorria. Mas não sorria parecendo o Coringa, né? Um sorriso honesto, aquele sorriso que realmente traz a ruguinha nos olhos, né? Não faça propositadamente. Se você não consegue sorrir, despretensiosamente, vai ao espelho do seu banheiro exercício. E exercita isso, sabe? Top. Busque por vídeos que te provoquem um riso. E aí, quando você for falar com as pessoas, inicie com um sorriso. Isso, sem sombra de dúvida, vai abrir portas. Então, são duas técnicas que não necessariamente é a técnica proibida de manipulação e persuasão, mas que tem a ver com o ser humano de forma positiva e que pode ser, né, feita de qualquer momento para qualquer pessoa, que isso vai trazer um bom resultado. Sensacional. Top, sensacional. Eu sempre converso aqui com o Jeff, né, e a gente chegou nessa conclusão, né? A gente aprendeu técnicas de rapport, que é nada mais do que técnicas que você aprende a se conectar com as pessoas, se comunicar com as pessoas de forma assertiva. E a gente chegou à conclusão que a risada, o sorriso, é o que mais conecta e abre as portas, né? E você falou, quebra, né, o padrão, Sim. aquela primeira impressão, né, a percepção de a pessoa não é mais uma ameaça. Exato. E sim, estou receptivo agora a ela. Exatamente, né? Sem isso contar aí, os neurohormônios que se produzem através do riso, né? Que são só benefícios. Show de bola. E todo esse processo, né? Ele vai começar desde o seu ambiente, que vai influenciar os seus pensamentos, que vai gerar uma ação, né? Que vai gerar um sentimento, que vai gerar uma ação e vai acabar num resultado. Então, às vezes a gente está querendo tratar já lá no resultado. E tem que buscar, né? Desde lá do ambiente que você está inserido, pessoas que estão ao seu redor, elas estão somando para você ou subtraindo? Quando você enxerga que as pessoas que estão ao seu redor estão subtraindo, você muda a roda, os seus pensamentos vão começar a fluir de uma melhor maneira, você vai ter sentimentos melhores, ações, resultados melhores. Então, às vezes, o antídoto não tá lá no resultado, né? Não tá lá na ação, tá lá atrás. Tá lá atrás, exatamente. E olha, essa coisa do ambiente é forte demais, cara, né? A ambiência é surreal, né? Porque se você tá num lugar onde você não se considera capaz, mas você tá no meio de um monte de gente que faz aquilo que você acha que é impossível, cara, você se contamina por aquilo e em pouco tempo, poucos meses, você tá realizando aquilo que você nem achava que era capaz. Então, por mais que você não tenha todo o entendimento sobre o processo, procure se cercar de pessoas que têm aquilo que você quer para sua vida ou, no mínimo, estão em direção a ela. Quando você estiver no meio dessas pessoas, entre acertos e erros, com certeza, em algum momento, você vira a chave. Em algum momento, você dá uma virada no jogo. Falando em virar chave, quem aí tem muitas pessoas que eu acredito que querem virar a chave da sua vida. A chave da sua vida? Você quer que eu imite ele mesmo? É? Não, eu vou falar de uma coisa que dá pra virar a chave também. Isso. Aqui, ó.
Vamos passar aqui. Emercar, você quer virar a chave? Aqui, ó, certeza de um bom negócio. Meus últimos carros só comprei lá, tá? Emercar Veículos. Cara, só carro zerado. Vou até entrar aqui ó, no site. Vou até entrar no site aqui pra galera Tô querendo dar uma trocar olhada. o meu, hein? Tô querendo trocar o meu. O concorrente não dá. Vamos aqui. Aí, ó, Emercar. Olha só carro zero, rapaziada. Renault Captur 2022, ó, 2.000 quilômetros. Voyage 2022. Ó, Yamaha 900 cilindradas. Toyota Corolla GRS, versão esportiva. Olha aí, Giva, se tiver precisando trocar de carro, cara, olha, tem pra de você, tudo aí, ó. Esse Corolla ali já é o carro do palestrante, é o carro de chegar numa palestra, hein? Esse carro aí já tem a tua cara, rapaz. Olha só. Lindo demais, hein? Interior top, com banco esportivo, cinto vermelho. Tô trocando de mano no ideia, hein? Tô trocando de mano no ideia. Só trocar. Olha lá, ó. Então, tem uma gama enorme de carro aí. Tem caminhonete também aí, ó. Ford Ranger, tem carro sedã, tem utilitário, tem SUV, tem de tudo. Então, entre em contato com eles lá, só carro top, tá? Desde 2004, então, entre em contato com eles lá se você estiver precisando aí trocar o seu carro ou até mesmo comprar, né? Tem gente que tá comprando o primeiro carro aí, não sabe aonde comprar, um lugar de confiança. Esse é o lugar. Fale com eles lá, com o Emerson, da Emercar, fechou? Tudo nosso. E agora, tomando aí, né, Tomando o quê? O Quer caminho... um vinho? Com vinho, né? Quer um vinho? Só que teu vinho tá acabando também, pô. Não, mas eu vou ter que dirigir daqui a pouco, então eu já vou começar a tomar água. Ah, tá certo, verdade. Só um chorinho, só. Eu tô de Uber. Givan. É o mais correto da casa. Eu passei por um processo em que eu tinha vergonha de me posicionar, né? Posicionar perante as pessoas, me comunicar com as pessoas. Eu falava, cara, o que eu vou falar? Como eu vou me posicionar? Chegou um momento que dentro da minha profissão eu precisei me posicionar nas redes sociais também. Qual conselho você tem para as pessoas, para elas perderem a timidez e esse medo aí do julgamento? Essa questão do julgamento, assim, pra mim, hoje já é algo tão distante da minha realidade, né? E de, tipo dane-se do que estão pensando, né? Foda-se o que estão pensando. Mas quando você se conecta a um propósito maior, sabe? Aí você deixa de prestar atenção nos murmurinhos, nos ruídos. Então perceba o seguinte, pensa com você quantas pessoas vão ser impactadas por aquilo que você tem a dizer. Pelo teu trabalho, da forma como você age, sabe? Não pense no que vão dizer. É difícil dizer isso, não pense no que vão dizer. Mas procure pensar mais, mesmo que você pense, poxa... Foco, né? Mudar o foco. Exato. Muda o foco. Mesmo que você pense, poxa, vão me achar um bobo, vão me achar ridículo. Eu tenho medo, vai que eu falo uma besteira. Você não tem compromisso com o erro, irmão. Se você falar uma besteira, você volta lá e desdiz Isso é uma crença muito forte, né? A galera não tem medo de errar. As pessoas têm compromisso com o erro. Tipo, eu errei, agora eu tenho que carregar isso pro resto da vida. Fuck you. Você não tem que carregar isso pro resto da vida. Você pode voltar lá e dizer, cara, eu fiz merda, falei num momento, numa circunstância de algo que eu achava e hoje eu penso diferente, né? Osho, que é um mestre indiano, ele diz assim, né? Ele fala assim, eu não tenho compromisso nenhum com o que eu acabei de dizer. Cara, ele é muito direto nesse sentido. Ele falou assim, eu disse isso. Mas você acabou de dizer isso. Eu disse. Mas agora eu não quero dizer mais. Eu não tenho compromisso nenhum com o que eu acabei de dizer. O meu pensamento agora, nessa percepção que eu acabei de ter... também, né? O Juscelino Kubitschek falou isso aí também, né? É mesmo, eu não sabia. Ele disse, não tenho compromisso com o erro. Eu volto minha palavra atrás, não tenho compromisso com o erro. É isso, entende? Porque, de repente, você acabou de falar algo, mas você teve uma percepção de que, não, peraí, mas não é assim. E aí você, não é voltar atrás, é reescrever. Reescrever. Entende? Não é voltar atrás, é reescrever. Corrigir. Exato. Agora, quando você olha lá na frente e fala, cara, seja do jeito que for, do meu jeito, seja se eu vou falar certo, se eu vou falar errado, se eu vou falar na minha percepção do que eu tô vivendo hoje, na minha experiência do que eu vivi antes, mas eu sei que alguma coisa vai acontecer na vida de alguém que isso pode mudar, pode ser melhor. Quantas mensagens eu recebo de situações que eu nunca imaginei, de uma pessoa que viu eu falando alguma coisa... Não, total. Porra, num podcast, num vídeo de 10 anos numa atrás. Palestra, daquele Haka que a gente fez exatamente, lá. Nossa, de pessoas que vêm falar comigo 2, 3, 5, 10 anos depois e falar, cara, uma coisa que você me falou lá atrás mudou o jogo da minha vida. Imagina se eu tivesse tido vergonha, imagina se eu tivesse falado assim, cara, isso é tão bobo. E na maioria das vezes são de coisas assim, de coisas que eu falo assim, não é possível que isso mudou a tua vida, cara. Isso todo mundo fala, mas do jeito que eu falei... Mas pra aquela pessoa...
né? Pra aquela pessoa tinha que ser do jeito que eu Do falei. jeito que você falou. Né? Como diz Marco Aurélio, né? O imperador romano, ele fala, cara, a morte de um único ser humano me empobrece, porque eu deixo de travar com ele uma informação que só ele tinha para trazer. Então a questão é essa, né? Se eu penso lá na frente, se eu penso nesse sentido, lembre-se sempre, né? A gente precisa ver o que vai acontecer lá na frente e voltar para acontecer aqui. Porque se eu vejo o que vai acontecer, cara, eu vou mudar a vida das pessoas, cara, foda-se do jeito que eu vou falar. Aí você não vai pensar no que os outros vão dizer. É o tal do propósito, né? É o propósito maior, né? É isso. É mudar foco, né? Onde que a mensagem vai chegar e quem ela vai impactar positivamente. E todas as críticas, né? Você entende, tudo bem discordar, né? Eu mudei esse jogo quando eu entendi, né? Eu não preciso agradar todo mundo, mas eu sei que a minha mensagem vai chegar para as pessoas que estão receptivas e que... Você fazendo certo ou errado, as pessoas vão te julgar. Vão, de qualquer maneira. De qualquer maneira. De qualquer maneira. Cara, e eu vou te falar uma coisa, eu aprendi uma coisa, né? Eu vejo os grandes players do mercado falando isso, né, cara? Se você não tem um hater, se você não tem alguém discordando com você, tá errado demais. Mas tem que comemorar o primeiro hater. Cara, né? eu comemoro todos. Primeiro hater, eu comemoro todos, velho. Aí eu tô no caminho certo. Agora, se é uma mensagem que às vezes mexe comigo, eu já nem leio de novo. Eu vejo um dizer, já dá vontade de falar assim, cara, fica à vontade, sai fora, dá vontade de bloquear aquela pessoa. Eu falei, não, mas eu vou perder Respira profundamente. Respira profundamente. Aí sim, meu irmão. Eu dou uma comemorada, às vezes dou uma engasgada ali. Eu falei assim, vai, fica aí, meu querido, vai. Segue tua história, né? Hoje eu entendo que toda energia é boa. Toda energia é boa. Só tem que ter malícia na guerra. É isso aí. Mas aquela parada, o que a gente falou aqui, o podcast inteiro, de você olhar pra dentro. É isso. A maioria das pessoas estão julgando outras pessoas porque elas estão olhando só pra fora. Elas nunca olham pra dentro. Então, acabam que a vida delas não anda e elas ficam só olhando pra fora. Ó, você viu o que aconteceu lá? Você viu o que aconteceu ali? Ó, esse cara aqui tá falando isso, não sei o quê. E esquece de olhar pra si mesmo. A partir do momento que você começa a olhar pra dentro, começa a olhar pra você começa a atacar o foda-se pros haters, pra quem tá falando bem ou mal. Porque tem aquela parada também, né? O cara fala, pô, eu gosto que falem bem de mim. Cara, você não pode gostar e nem não gostar. Exatamente. Você tem que cagar pra quem tá falando, tem que tá te elogiando ou quem tá te criticando. Não tem que, eu quero que me elogie, não. Essa é a ideia da meditação, né? O Osho fala sobre isso, né? Osho, você é maravilhoso. Obrigado. Osho, você é um demônio. Obrigado. É isso aí. É manter essa estabilidade, né? Porque o que acontece, né? Quando você entra nesse julgamento, né? Esses tempos eu falei isso com a minha mãe, né? Minha mãe começou a falar... A minha mãe fala mal de todo mundo, né? Tipo assim, não é que ela fala mal de todo mundo, ela tem uma... Ela não fala mal, ela tem uma ideia sobre aquilo, né? Vamos dizer assim. Mas isso é normal, é meio geracional. Mal de mãe, né? Mal de mãe, de família. E esses dias eu falei assim, mãe, deixa eu te falar uma coisa. Lembrando, foco, né? Você fica olhando tanto o defeito de fulano, você vai ficar igualzinha. Tá doido, Deus é mais e não sei o quê. Eu falei, pois é, mas aí você tá só falando da pessoa, de repente você tá com o mesmo comportamento da pessoa. Mas eu nunca precisei disso, então. Ela que tinha que olhar pra você e dizer assim, eu vou seguir esse exemplo. E não ao contrário. Né? Se você começa a colocar foco no erro do outro, cara, fatalmente você vai errar igual. Não só olhar o cisco no olho do outro, né? Tem uma historinha que meu pai contava, né? Meu pai contava uma historinha que era a seguinte. A mulher tava na casa dela e ela olhava pela janela assim e falava, cara, mas essa vizinha aí, cara, olha, roupa tudo suja no varal, meu Deus do céu, não sei o que e tal. Toda vez ela passava. Aí um dia choveu e bateu a água na janela dela. E a janela dela que tava suja, não era a roupa. Caraca, então, uau. Muito louco, né? Essa eu não tinha ouvido ainda. Caramba. Então, muitas vezes o problema tá em você e você tá apontando pro lente, outro. Cara, É o tal do cisco, né? Eu tenho uma história muito legal que eu vi, que é bem isso, de ligar o foda-se, né? Diz que na China antiga, né? Posso contar? Pode, claro. Fica à vontade. Diz que na China antiga, né, tinha um velho senhor que estava plantando tâmaras, né? E tâmaras, a árvore de tâmaras, para dar o fruto, ela demora mais de 100 anos. Ou seja, aquele senhor ele não ia colher tâmaras, né? Porque ele já estava uma idade bem avançada, aliás. E nisso passa um jovem gafanhoto, observando aquela cena, pergunta àquele velho senhor: meu senhor, por que o senhor está plantando tâmaras se o senhor não vai colher tâmaras?
E esse senhor muito sábio, muito coerente, né? Aquele semblante realmente do mestre oriental, olha para esse jovem e diz: meu jovem, as tâmaras são minhas, eu faço o que eu quiser, vai tomar no seu cu. Simples assim, né? A gente esperando uma parada filosófica, o cara vai soltar o... E a vida é isso, né? E aí, mas cara, as tamas são minhas, eu faço o que eu quiser com as tamas, vai tomar... Oh, me deixa em paz, caralho. Cara, esse primeiro Smartcast tá sendo demais, velho. Tá sendo muito foda. Gente, é um prazer, de verdade, estar aqui, assim. Cara, primeiro que eu já sou fã de vocês dois desde quando nós nos conhecemos. É recíproco. Cara, e esse ambiente aqui, nossa, eu tenho certeza que isso aqui vai ter muita história ainda. É só o começo. É só o começo, o melhor ainda tá por vir. Amém, meu irmão. Tamo junto. Eu queria agradecer aí a sua visita, agradecer por ter aceito nosso convite. Gente, sigam ele lá, vou até deixar aqui pra vocês. Isso. O Instagram, tá? Givan Pramod Oficial, beleza? Segue ele lá que... Siga o homem. Segue o homem que ele vai postar uns stories ali top. Vai ter Todo coisa. dia tem conteúdo novo. Tem TikTok também, né? Tem, TikTok. O TikTok a gente fala da sexualidade. Sexualidade. Lá, né? O TikTok, cara, estouraram no TikTok. Quantos mil seguidores? Agora a gente tá com 697 mil até a hora que a gente começou esse podcast, não, agora ele já passou né? de 700 já, uma hora dessa, né? A coisa tá sendo Top demais. exponencial. Então segue ele nas redes sociais. É o mesmo nome no TikTok? No TikTok vai estar Givan Pramod. Digitou Givan, só vai ter eu, na verdade. Givan Se colocar no Google, vai aparecer tudo. Givan Pramod vai estar canal no YouTube, o outro perfil lá do Instagram, que a gente fala de relacionamento e sexualidade, intimidade criativa, TikTok, Kawaii e por aí vai. Isso aí, galera. Todas as redes, sigam o Givan lá. E é isso. Foi uma grande satisfação. Sigam a gente também. Inscreva-se aqui, tá? A gente tá fazendo isso aqui agora, são mais 11 horas da noite, 10 e meia da noite. Uau. Então, assim, a gente tá dando melhor aqui pra vocês. Nosso papo aqui rendeu muito. Nossa. Queria agradecer demais o Givan. Agradecer o Maurício também aqui, a galera que tá ali atrás também. Então, se inscreve aqui no canal. Segue a gente lá nas redes sociais. Deixa o like, compartilha esse vídeo com o máximo de gente que vocês puderem. E não esqueça também do sorteio da revisão lá na Motors Matine, tá? Comentem aqui embaixo. A gente vai fazer um sorteio e a gente vai entrar em contato com você para você fazer a revisão lá na Motors Matine, na faixa. Chama. Givan, satisfação total recebê-lo aqui. Prazer. E esperamos você em breve aí novamente. Com certeza. Pra gravar outro desse aí. Bora. Acredito que temos muito conteúdo ainda. Temos. Não, se deixar, nós ficamos de madrugada aqui. Aí vira. Fechou. Valeu, galera. E Valeu. até Um abraço mais. a todos.